sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Hoje, segunda-feira, dia 29 de julho de 2019, e aqui estamos mais uma vez para falarmos de esporte, para falarmos de futebol. E hoje é um dia especial, é dia de casa cheia. Estamos recebendo aqui o pessoal da escolinha do Futebol Clube do Porto, o professor Alex, né, e os garotos aqui que fizeram bonito na Copa Asvale edição nacional. Hoje, além de conversarmos, né, com os garotos do Futebol Clube do Porto, vamos falar também de Tombense, o Tombense que ficou no empate em 1-1 contra o Ipiranga no último sábado pela Série C do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também, né, do Brasileiro da Série A e também essa semana decisiva aí de Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Enfim, muita coisa boa acontecendo hoje e sem mais delongas, vamos como toda semana cumprimentar os nossos comentaristas, iniciando sempre com ele, Zacarias Fernandes. Olá, Silvério, um abraço a você. Ao pessoal de casa, o nosso agradecimento sempre por nos assistir. Meu amigo Fábio Braga, prazer revê-lo. E o Alex, né, Alex? Prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, com seus meninos de base, que sempre é um orgulho muito grande para nós recebermos aqui. E o meu abraço de abertura, Silvério, vai para a diretoria do Nacional. A nova diretoria do Nacional que está aí, né, se organizando para começar um novo trabalho. E vamos torcer para que haja harmonia, para que tudo dê certo e que quando o final do ano chega também para nós a notícia de que o Nacional é elite no futebol das Minas Gerais. Tá certo, Fábio Braga, muito boa noite para você. Seja bem-vindo de volta, né? Fez uma viagem aí um pouquinho curta, mas está de volta ao nosso programa. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Silvério Machado, um abraço, Zacarias, salam aleikum, estava lá pelos Mediterrâneos. Estou um pouco cansado ainda, né? Até porque os meus times de coração aí estão só levando ferro. Botafogo. Mas Botafogo é seu time do coração? Não, foi só para te zoar, tá. Né? Mas o Cruzeirão perdeu, o Tombense foi roubado escandalosamente e a gente vai vir aqui agora, Silvério. Eu preciso de registrar, né, o meu protesto nesse começo de programa. Pode fazer o seu protesto. Num momento em que a força da mulher está sendo tão elucubrada, vem uma bela mulher, mãe de um dos atletas do Porto, aqui para o programa, e você só coloca marmanjo aqui e ela fica de fora. Isso é uma vergonha, Silvério. Isso é uma vergonha. Um absurdo, entendeu? Eu vou embora desse programa, eu não vou ficar aqui não. Aqui, e eles estão te boicotando, porque você correu pra câmera de cá e ele jogou na câmera aberta. Ele jogou na câmera aberta. Qual câmera que você jogou? Foi naquela, ele jogou na aberta. Agora sim. É um absurdo isso, Silvério. Você não pode fazer um negócio desse. Eu vou embora desse programa, não vou ficar aqui não. Pronto, não vou ficar não. Você tá sendo boicotado, hein, Fábio? Agora foi a prova, hein? Que você correu. Revoltado hoje. Você correu pra uma câmera. Se você não pedir, por favor, eu não volto nesse programa, não. Pode, por favor, Fábio. A sua presença muito nos alegra. Você pediu, por favor, então eu vou voltar. Convenceu rápido, né? Mas, gente, perdoa o Fábio. Perdoa o Silvério. Gente, perdoa hoje o Silvério. Você mata minha mãe de vergonha. O Silvério que me mata de vergonha, é sempre assim. Eu me lembro, o primeiro congresso de direito de família que eu fui, estava do lado o juiz da vara de família, que hoje é desembargador, o doutor Pedro Bernardes. E aí, de repente, a mesa de encerramento do negócio só tinha homem. Eu falei com ele, ô doutor Pedro, tem alguma coisa errada ali. Eu falei, doutor, não é que é mesmo? Tinha que botar uma mulher ali. E nem assim funcionou, a mulher foi inserida, quer dizer, temos que protestar, companheiros. Tá certo, Fábio Braga. Gente, hoje, como eu disse, né, um dia bacana, um especial aqui pra gente, porque estamos recebendo aqui o pessoal do Futebol Clube do Porto, né, da escolinha do professor Alex, que há tantos anos vem fazendo um belo trabalho aqui em Uriaé. O Alex já esteve conosco aqui em outras oportunidades, está voltando hoje, porque, Serginho, na câmera aberta, se for possível isso, vocês já estão vendo aqui que à frente da nossa mesinha tem aí 3 troféus, né, conquistados aí pelos garotos do Futebol Clube do Porto na edição nacional da Copa Asvale. Então, eles estão aqui, nesse primeiro bloco, o professor Alex, juntamente com o Arthur e também com o Vitor, eles vão participar conosco no primeiro bloco. Eles são da equipe Sub-13, que se sagrou vice-campeã. Depois nós vamos receber o pessoal do Sub-15, que se sagrou também vice-campeão. E também, depois, o pessoal da categoria Sub-17, que foram campeões aí dessa Copa Asvale edição nacional.
são realmente resultados muito importantes, muito imponentes. E claro, né, a gente tem esse prazer e essa honra de recebê-los aqui. Queria já começar cumprimentando você, Alex, parabenizando, né, pelo trabalho, pelas conquistas e agradecendo por aceitar o nosso convite e participar conosco. Obrigado, Silvério. Eu que agradeço vocês por abrir as portas para a gente falar um pouquinho desse projeto, né, que a gente toca com tanto carinho, né? Já são 9 anos. Esse ano fez 9 anos de projeto. E assim, é uma coisa que eu sou apaixonado. Zaca me conhece há muito tempo, né, Zaca? Com certeza. Muitos anos de jogo e depois agora de treinador. E pra gente, como projeto, como social, pra gente é muito importante poder vir cá mostrar a capacidade que a gente tem de poder mudar a vida de uma criança. Legal demais. E vamos já começar cumprimentando os atletas, começando com o Arthur. Arthur, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a vocês por terem me dado essa oportunidade. E é isso. E vamos ao Vitor também. O Vitor que foi o artilheiro, né, do Campeonato Sub-13, não é isso, ô Vitor? Sim. Obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado vocês. Tá certo. Eles estarão conosco ao longo desse primeiro bloco, tá? A gente vai fazer um programa um tanto quanto diferente. Tradicionalmente nós temos 2 blocos, né, no programa, então são 2 blocos mais longos. Então nesse primeiro, no tamanho, né, de um bloco, a gente vai dividi-lo em 3 para poder aqui a gente ter a oportunidade de conversar com todos os garotos, como eu disse, da categoria Sub-13, da Sub-15 e também da Sub-17. Deixa eu cumprimentar todo mundo, né, que está nos acompanhando, não importa a plataforma, o importante ter a sua companhia no Facebook, na nossa live, também pelo YouTube e também pelo nosso site redeatividade.com e o pessoal também, né, que está aí na Fundação Cristiano Varela, no canal 1, acompanhando, né, a TV FCV. Muito obrigado pela sua companhia. E quem quiser participar conosco, pode mandar aqui, se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, o DDD é o 32, o telefone é o 98859-6261. Portanto, 32 do DDD, 98859-6261 é o telefone para você mandar o seu recado, né, a sua opinião, o seu comentário, a sua pergunta aqui para os nossos comentaristas ou para os nossos convidados, ajudar a gente a fazer o programa Esporte Atividade e concorrer a prêmios, né? Nós temos aí o nosso tradicional sorteio no final do programa de hoje, um macarrão na chapa do quiosque do Nery, temos também uma ducha completa do lavador do Saulinho, um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré e ainda um cachorrão do Português. Portanto, se você quiser participar pelo WhatsApp, 98859-6261, e quem estiver assistindo aí pelo Facebook, né, é ainda mais fácil, né, quem estiver na nossa live, só desejar uma boa noite, né, ou colocar um ok, um olá, que a gente já vai anotar o seu nome, né, o Facebook já tem o seu nome, a gente vai anotar o seu nome e fazer o sorteio ao final do programa de hoje. Então participe conosco e ajude-nos a construir o programa Esporte e Atividade desta segunda-feira. Muito obrigado para quem está acompanhando a reprise também no seu horário de almoço, Fábio Braga. Eu quero agradecer a você a oportunidade de ter me deixado participar do programa até hoje, porque depois desses berros que eu dei aqui, o pessoal da enfermagem lá da fundação foi nos quartos achando que tinha alguém passando mal, né? Provável. E certamente o seu Lael vai mandar você me eliminar desse programa. Então, desde já, muito obrigado a todos. Foi bom, né? Enquanto durou. Segunda-feira já não estaria aqui por compromissos particulares, não virei mais, porque certamente estarei demitido desse programa. Não, mas na segunda o Fábio não vai estar aqui, né? Já está avisado, mas não vai ser por isso, não. É por tenho isso, certeza que não. A partir da outra é por causa. Da outra a gente vai. Da outra eu não Se garanto. eu não tiver, foi isso, né? Se a gente não falar nada, foi isso mesmo. Brincadeiras à parte, né? Começando efetivamente o programa. Alex, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a Copa Asvale, edição nacional. Primeiro, né, da competição que você já disputa há várias temporadas. E como que foi? Falando agora, né, precisamente do Sub-13, da competição, quantos jogos foram também? Sub-13 foram 3 equipes participantes. Nós, o Acerita de Itaperuna e o Olímpico de Carangola. Esse ano a competição ficou um pouquinho mais apertada, porque ele conseguiu resolver a questão de sede mais em cima da hora. Porque era em São João do Manhuaçu, aí acabou apertando, aí ele trouxe para cá, ele reduziu a Copa para menos times. Mas a categoria Sub-13 fez 6 jogos, fez 2 jogos com cada equipe dessa, aí passou para, né, o que ganhasse, pontuasse mais, passava direto para a final e os outros 2 faziam uma semifinal para depois fazer uma final. Né? E assim, os meninos nossos estão de parabéns, são meninos, né, do projeto, são meninos que estão lá com a gente. Agradecer também ao André, né, ter cedido o Vitor para ir com a gente lá, né, e o Pedro e o Caio. São 3 garotos dele que cedeu para ir com a gente, porque para ajudar, né, a dar uma reforçada. Eu agradeço ao André por isso, sabe? E a gente tá fazendo uma parceria bacana.
né? Graças a Deus, depois de muitos anos, a gente está conseguindo se unir. Eu acho que é importante para a categoria de base as escolinhas estarem juntas, a gente ser amigo um do outro, ser parceiro um do outro. Isso é muito importante. Agradeço a ele, aproveitando o espaço para agradecer. E, assim, acho que os meninos fizeram uma excelente competição. Os outros times com condições de trazer outros jogadores para enxertar o grupo, né? E a gente foi com os meninos do projeto. E acho que, sim, um vice-campeão, acho que a gente fez bonito, sim. E, no mais, foi complicado, mas foi bom. Afinal, complicou um pouquinho, que eu tive alguns meninos que machucou, outros passaram mal. Perdi 6 titulares para a final. Então, assim, tive que dar o meu jeito lá. Mas 2-1, né? Então, quer dizer que eles fizeram bonito, né? Então, estão de parabéns. E Alex, e foi o campeonato como um todo, né? A gente estava conversando aqui antes do programa começar. É uma estrutura muito grande, né? Porque você teve que levar... Foram quantos atletas? Foram 66 atletas e eu e mais 3 pessoas para ajudar a tomar conta deles. E ficaram uma semana inteira, né, em Carangola? Ficamos uma semana inteira. Eu agradeço a Deus pelos meninos que eu tenho, sabe? São os meninos bons, de um coração bom, respeitam a gente demais. Então, assim, tive pouco trabalho com o menino nessa parte aí de questão de comportamento. E eu prego muito isso lá no projeto, entendeu? Um bom jogador, primeiro ele tem que ser humano, tem que ser pessoa. Então, ele tem que ter comportamento, ele tem que estudar, ele tem que fazer as coisas da parte da sociedade primeiro, para depois ser um excelente jogador. Tá certo. Deixa eu começar a conversar com o Arthur. Arthur, primeiro saber de você a sua idade, né? Você tá no Sub-13, tem quantos anos? Eu fiz 13 esse mês, dia 20 de julho. Então, 13 anos, quase uma semana atrás, não sobrou bolo não? Tipo, podia ter trazido um restinho de bolo pra gente. E Arthur, qual a posição que você joga? Eu sou zagueiro. Você é zagueiro? E zagueiro ou aquele zagueiro mais técnico que gosta de sair jogando? Como é que é a sua característica de jogo? Mais técnico. Eu sou mais técnico, mas quando aperta tem que dar o chutão. Tem bola pro mato que joga de campeonato, né? Ô, Alex, a gente pergunta pros garotos, né, pra eles falarem as características, mas eu queria saber de você também, a avaliação, né, começando pelo Arthur, a sua avaliação do comportamento dele, do futebol dele. O Arthur, como pessoa, é um excelente garoto. É um garoto que não dá trabalho pra gente. Tem ator que é o capitão da equipe, ele ajuda a gente a tomar conta do resto. Entendeu? Eu sempre dou esse encargo pro capitão. O capitão tem a obrigação de me ajudar. Então, assim, ele é um bom garoto, excelente zagueiro. É o que eu falo com ele. Tem que perder um cadinho de peso, Arthur, pra ficar melhor ainda. Mas é um excelente zagueiro, dá conta do recado lá atrás. E, Arthur, quem é a sua referência na posição? Primeiro, para que time que você torce, né? E qual, independente, né, de qual time que seja, a sua referência na posição, algum jogador que você se admira aí? Eu torço pro São Paulo, mas a minha referência é o Sérgio Ramos. Sim. O Piquet, esses jogadores assim. Ficou mais ou menos, né? Foi grande, né? O Arboleta do São Paulo também, é um ótimo zagueiro. Tem que dar uma moral pro time do coração, né? E o escudo, né, do futebol do Porto, lembra, né? Já dá. O Alex fez uma cara quando eu perguntei assim, não gostou. Né? Não foi você que escolheu, né? Não fui eu, né? Já tá lá 65 anos já esse mesmo escudo, né? Você sabe como foi a origem do Futebol Clube do Porto, Osaka? Sobre a questão do escudo ou não? Você sabe, Alex? Do escudo, não. Eu sei que o Porto foi fundado, eles usavam o campo do Operário para jogar, já existia a equipe. Aí teve uma vez que o Porto ganhou o Operário lá dentro do Operário, eles proibiram o Porto de jogar lá. Entendi. Aí eles foram, eu acho que é o avô do Leandro lá do Porto, que é um dos dirigentes do clube, doou um terreno lá em cima, no alto do campo, bem lá no alto, que só tinha árvore, eles tiveram que fazer aquilo tudo lá. Aí sim fundou a sede do Porto. A questão do escudo mesmo, eu não sei não. Não, era só uma curiosidade que me veio aqui, né? Porque realmente ele tem aí... Mas a história do campo foi essa. A história do campo foi essa. Como Independente também tem um pé lá no São Paulo, né, Zé? Do Independente eu sei, porque o José de Freitas Neres, que foi presidente da Liga Esportiva de Muriaé, e foi funcionário da prefeitura, junto com o Manelino Peixoto, que é o pai do Marquinhos da Drogaria Popular, e o Agostinho Peixoto, que era irmão do Manelino, pai do Taí Peixoto, foram as pessoas que fundaram o Independente, e a escolha do nome Independente veio da torcida Independente do São Paulo. E as cores do São Paulo, porque as cores da camisa do São Paulo são muito bonitas, né? E aí nasceu o Independente pela torcida, né? E o escudo
do São Paulo veio junto porque as cores eram do São Paulo. Semelha também, né? É. E agora conversar um pouquinho com o Vitor. Ô Vitor, você foi o artilheiro do campeonato, né? Com 4 gols, foi isso? Ou foram 4 gols? 4 de falta. 5 gols, então é isso. É a confusão que eu fiz. 4 gols de falta. Ô Serginho, não deu tempo ainda? Tá no ponto? Daqui a pouquinho a gente vai exibir aí os gols, né? Marcados pelo Vitor, os gols aí de bola parada. Desde pequeno, é difícil falar desde pequeno, vocês ainda são, né, garotos ainda, mas sempre você gostou de treinar falta, teve esse talento, ô Vitor? Sim, sempre gostei de treinar, mas nunca tive a oportunidade de bater falta. Agora surgiu a oportunidade e consegui aproveitar. E esse aproveitamento de 4 gols... 4 gols de falta, hein? Não é pra qualquer um, hein? O Zico precisa saber disso. Pedi pro Serginho colocar aí, Serginho, enquanto a gente vai conversando aqui mesmo, já com a imagem, né, dos gols marcados pelo Vitor, 5 gols no campeonato, 4 gols marcados de falta. Vitor, você tem quantos anos? 13. 13 anos. Você faz parte também da escolinha lá do Cruzeiro, né? Que o Alex contou. E a sua posição, você é? Sou meio campo. Meio campista. Armador mesmo? Ou joga mais de lado de campo? Gosto de armar um jogo. E, assim como eu fiz com o Arthur, pedi pro Alex, né, falar um pouquinho das características também do Vitor, enquanto a gente está assistindo aí os gols de falta marcados por ele na competição. O Vitor, eu conheço o Vitor, é meu aluno do Colégio Equipes, né? A gente tem esse contato já há muito tempo, além do contato futebol, né, com a escolinha do Cruzeiro. Aí houve o convite, né, Vitor? Para você e para sua mãe, se você poder ir comigo. Eu gosto muito do futebol do Vitor. O Vitor é um tipo de jogador que não tem medo de ir para cima e tem uma visão de jogo muito ampla e uma batida excelente. Então isso tudo eu acho que faz um conjunto legal e peço para que os times de futebol, se tiver alguém assistindo, dê oportunidade para esse menino que ele merece. Pode ver pelos gols dele de falta aí que está sendo exibido aí. São gols que não é para qualquer garoto de 13 anos chegar e bater e concluir. Longa, né? Olha, só olhar a sequência lá, ó. Olha lá onde que ela morreu. Então, assim, é gaveta, é uma batida selecionada dele. Eu acho que é um moleque muito bom. E, ô Vitor, falando um pouquinho também, né, sobre, na sua posição, um jogador que você admira, pode ser fora da sua posição também, alguém que você se inspira? Eu admiro muito o Messi, pelo jeito dele armar o jogo e as faltas, e o Kanté, pela sua vida, sua história. Sim, são posições diferentes, né? O Messi mais atacante e o Kanté, jogador de volante, né? Um jogador mais marcador, mas também, porque como você ressaltou aí, não pela posição em si, né? Mas pela história de vida do Kanté. Dos jogos, apesar de foram só 3 times na categoria sub-13, o Alex, dos jogos, foram vários jogos, foram 6 jogos no total, né? Foram 6 jogos, nós jogamos 2 vezes com cada equipe. E como que você avalia, né, dentro desses 6 jogos? Foram bons resultados. Eu senti, assim, um primeiro jogo eles muito nervosos, a gente perdeu de 2-1, né? Ele fez até um gol de falta, o Vitor. O segundo jogo a gente venceu, 2-0, né? 2-0 no Olímpico. Terceiro jogo a gente voltou a pegar o Olímpico, a gente venceu ele novamente 2-1. Aí teve que jogar um jogo à tarde, jogou um de manhã e um à tarde. Nessa sequência, de ter que jogar 2 vezes no dia, perdeu o jogo pro time de Itaperuna de 2-1 também, né? 2-1. 2-0, Arthur? Não, foi. 2-1. 2-1, Arthur. Aí passamos na semifinal e pegamos o Olímpico de Carangola, que havia 4 jogadores do Volta Redonda na equipe deles. Nesse jogo, entendeu? Que eles são muito amigos do pessoal do Volta Redonda, e eles trouxeram esses jogadores para reforçar a equipe. Inclusive o goleiro, que tomou o gol de falta dele, que é um dos goleiros, igual eles me disseram, que é um dos goleiros melhores da região lá, em questão de campeonatos da categoria. Goleiro alto, e nós conseguimos fazer um 3-1 nele na semifinal. Então, assim, eu avalio como muito bom. E até pela experiência dos garotos, né? Um aprendizado gigante. E eles viram que futebol não é oba-oba, né? Não é só aquilo que você chega lá, joga e vai embora para casa. Tem muita coisa por trás. Uma organização psicológica, a gente se alimentar bem, a gente dormir bem. Eles aprenderam isso, entendeu? Que uma vida de concentração não é fácil. É verdade. Só sabe quem passou, né? Tá certo. Olha, a gente, como eu disse, né, o primeiro bloco vai ser bem rapidinho, né, que a gente vai ter aqui a presença de outros garotos. Eu queria agradecer. O Alex fica convidado a permanecer, né, para também quando os garotos sub-15 vierem. Agradecer aqui ao Arthur, também ao Vitor. Muito obrigado pela presença de vocês.
boa sorte, né, na sequência, se vocês quiserem continuar nessa sequência, né, no futebol, boa sorte e sempre que precisar a gente está aqui à disposição para vocês participarem com a gente e mandem notícias, né, e continuem aí, né, defendendo bem, fazendo muitos gols, a gente vai estar sempre na torcida. A gente vai para um intervalo rapidinho. Voltamos agora com o segundo bloco, né, desse programa Pra Lá de Especial, recebendo aqui o Futebol Clube do Porto, né, os representantes do Futebol Clube do Porto. E agora, né, saíram os garotos do Sub-13 e agora já estão aqui conosco os garotos do Sub-15, né, o professor Alex continua com a gente. Ao lado do Alex imediatamente está o Pedro e o Luciano, os dois do Sub-15 que foram, exemplo do Sub-13, vice-campeões da Copa Asvale na edição nacional. Lembrando, tá, gente, hoje um programa Pra Lá de Especial e você pode continuar participando conosco, mandando a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta para os nossos comentaristas ou para os nossos convidados pelo WhatsApp 988596261 ou pelo Facebook também. Você pode participar conosco, né, mandar o seu recado, deixar também a sua opinião aqui com a gente. Lembrando que, né, depois a gente vai receber também os garotos do Sub-17 e no bloco maior, né, no bloco definitivo do nosso programa, nós vamos falar tudo sobre o empate do Tombense contra o Ipiranga pela Série C do Campeonato Brasileiro. Melhores momentos, o lance polêmico. Polêmica não tem não teve nem polêmica, né, Fábio? Porque a polêmica é quando um tem uma opinião, outro é outra, aquela bola entrou e foi muito, né? Entrou muito. Vamos deixar pra falar depois. Sim. Porque eu tô até aqui, já me preparando aqui pra soltar os cachorros. Nem o Lani aguentou, até o Lani, que é uma pessoa mais, né, o cara sai lá do então, Pernambuco pra vir aqui roubar o Tombense, pelo amor de Deus. A gente vai mostrar esse lance, né, e esse lance que acabou tirando o gol do Tombense, o empate em 1-1, claro, teve muita relevância nesse placar. E vamos falar também, né, no último bloco, sobre Campeonato Brasileiro e essa semana decisiva de Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Enfim, vamos então ao papo com os garotos. O Alex continua com a gente. E as perguntas tradicionais, né, começando aqui com o Pedro. Pedro, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você joga de volante, né? E dentro do campeonato, o Alex já soprou aqui que você se destacou, o próprio pessoal do Volta Redonda já se interessou pelo seu futebol. Conta pra gente um pouco das suas características de jogo. Eu gosto de jogar mais ali, armando o jogo e saindo um pouco e voltando. Mais no segundo volante ou mais de marcação de primeiro volante? No segundo volante. Mais no segundo volante. E dentro dessas características de jogo que você diz, você enxerga nesse campeonato, que foi uma grande oportunidade, né, para aparecer não só para o Volta Redonda, mas para a própria experiência, né, que você pegou jogando a competição? Foi uma boa oportunidade, sim. E, Alex, a sua avaliação sobre o Pedro, você já me falou, né, que ele tem aí, né, provavelmente vai ter um teste marcado lá no Volta Redonda. Sim, ele a gente até estava vendo lá que eles estavam querendo levar ele até no dia. Eu que dei uma segurada, porque não é assim não, né? Tem que comunicar com a família, fazer as coisas direitinho pra gente poder resolver. Mas o Pedro tem uma característica muito forte, que o Pedro é forte. Então se ele tiver que arrastar pro ataque, ele arrasta e volta no mesmo ritmo para marcar. Então é um jogador que eu não seguro ele na hora do jogo, eu deixo ele jogar. Entendeu? Se ele tem uma oportunidade de arrastar a bola pro ataque, eu deixo ele ir, porque é difícil tomar a bola dele. Os caras passaram mal com ele nessa situação aí, porque tiveram que bater para poder jogar pro chão. Então, assim, ele tá de parabéns, né, pelo que vem apresentando. É um garoto que vem com nós desde pequeno lá, né, Pedro? Desde os 9, né, Pedro? Desde os 9 anos. Então, assim, a gente fica satisfeito em poder mostrar, né, o quanto ele é capaz e o quanto o projeto está sendo significativo na vida dele. E, ô Pedro, sobre o jogador que você tem como referência, mesmo que não seja da sua posição? Eu gosto do Ilharão. Do Ilharão? Eu ia perguntar o time, mas nem precisa, né? Torcedor do Flamengo. Eu esqueci de perguntar o Vitor, né? O time que ele torce. O Vitor... o Vitor é Vasco, olha só, eu perguntei, né, pro Arthur. O Arthur é São Paulino, esqueci de perguntar. Coitado do Vitor. Depois você fica aí que eu tenho coisa pra falar do Flamengo, do jogo de ontem, tá? Porque eu sou Botafogo e tô chateado com o negócio aí, tá? Mas o Ilharão, e é mais ou menos, né? Não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado, tá, Pedro? Fica à vontade. O Ilharão, ele tem como situação marcante a presença dele dentro da área, né? Fazendo muitos gols, a infiltração. É o caso dele. É o seu tipo, você faz gols também? Como que tá? Como que é? Eu faço gol também. Você, no campeonato conseguiu balançar as redes na Copa Asvale? Fiz um gol. Fez um gol de falta. Porque ficou no empate contra a Cerita. Certo. E, o Alex, quantos jogos o Sub-15 fez? Quantos equipes eram participando? Sub-15 eram 8 equipes
a gente ficou na chave onde encontrava o Futebol Clube do Porto, o Acerita do Alexandre Guerreiro ali de Itaperuna, o Volta Redonda, que era da nossa chave, e o time de Campos, o Guarus de Campos. Aí ficou nós 4 na chave. Primeiro jogo foi um empate com o Acerita em 1-1. Segundo jogo, por causa de um pouquinho de falta de concentração, perderam por Volta Redonda de 8-0. 8-0. É mesmo? Na primeira fase tomaram 8-0 do Volta Redonda. Sim, os caras têm 2 times, né? Claro. Tiraram um time, puseram o outro pra jogar né? o segundo tempo. Aí complica um pouquinho a gente. E no último jogo, depois de ter visto que futebol não é brincadeira, acordaram, jogaram muito contra o time do Guarulhos e ganharam de 3-0. E assim foi a sequência que a gente classificou, né? Pra semifinal, ganhamos o Rio Branco e na final voltamos a pegar o Volta Redonda de novo. E crescemos pra cima dele, mostramos a capacidade do nosso time que eles não acreditavam por causa desse 8-0. Então assim, o primeiro gol dele saiu num gol de pênalti, né? Faltava 8 minutos para acabar o jogo. E o segundo gol foi subsequência, porque eu tive que sair pro jogo para tentar o empate ou, né, tomar mais algum gol. Foi o que aconteceu. Faltando 1 minuto, nós tomamos o segundo gol. Mas eu acho que para os meninos foi um aprendizado muito grande. É acreditar que o futebol tem que ser encarado com seriedade, não com brincadeira. Então tudo, igual eu disse no 13, e repito, tudo tem que ser feito com concentração. Então eles entenderam depois daquele jogo, foi importante o 8-0, se nós não tínhamos chegado na final. Certo. Ô, Luciano, você é goleiro, né? Sim. A pergunta padrão, né? Primeiro para o time que você torce e o jogador que você tem como referência. O time que eu torço é o Palmeiras. Aham. E o jogador que eu mais me refleti desde pequeno é o Fernando Praça. Ah, sim, sim. E jogou no Vasco e jogou no Palmeiras. Nos últimos Sim. anos tem jogado no Palmeiras. Eu sempre gosto de perguntar para goleiro, porque o goleiro o pessoal acha que não tem característica, né, cara? Porque tem goleiro que é aquele goleiro mais frio, né? O goleiro que não tem tanta movimentação, tanta explosão. E são vários tipos de goleiro. Como que você se define? Depois eu vou perguntar ao Alex se essa definição dá certo. Se é um goleiro mais de explosão, de chegar junto no atacante, ou se é um goleiro mais de colocação dentro do gol? Como que você se define, Luciano? Eu sou um pouco de cada coisa disso. Eu foco muito na minha colocação dentro de campo e muito no foco do jogo, de comandar, não comandar, instruir o meu time no posicionamento para não deixar o time avançar, entendeu? Sim. O time dos caras. E fechar bem a marcação para poder fazer uma bela partida e não acabar sofrendo gols bobos dentro da partida. E dentro dessa situação que o Alex descreveu pra gente, do 8-0, né, que vocês acabaram sofrendo por Volta Redonda, e pra final, que foi um 2-0, como o Alex já falou, né, bem apertado na reta final, o que você acha que mudou de postura e de posicionamento também, às vezes, em campo? Eu penso comigo que no 8-0, o pessoal, meu time, entrou muito, um pouco com medo de ser o Volta Redonda e tal. Mas depois que eles viram que não, é só futebol, é 11 contra 11, entendeu? Aí chegou na final e mostrou que é o verdadeiro futebol dentro de campo. Que é jogar pra cima dos caras sem medo e mostrar o futebol deles. Aí conseguimos perder de 2-0, só que perdemos com honra. Sim, sim. E, Alex, dentro das suas observações, e você leva, né, para um campeonato 66 atletas, né, e de 3 categorias diferentes, e dentro do trabalho que você já desenvolve, você tenta colocar uma mesma formação tática ou você vai adequando aos jogadores que você tem? Eu tento adequar ao que eu tenho, entendeu? Porque assim, eu tento o máximo dar oportunidade para os meninos da escolinha, para eles irem, para eles participarem. Às vezes precisa de um jogador ou outro para poder enxertar o time, para poder fazer uma bela competição. No caso, igual o Luciano foi com a gente, o Luciano é aluno meu lá em Laranjal. Eu dou aula pelo estado lá. E o Luciano já vem participando de várias competições e eu sei do potencial dele. Como eu não tinha um goleiro na escolinha, não tenho, quem participa das competições da categoria Sub-15 é o meu goleiro do 13, que é o goleiro do Sub-15 nas competições regionais. Então eu fui atrás do Luciano, né, com muita vontade de jogar futebol, resolveu vir com a gente. Então assim, a gente tenta adequar ao máximo que a escolinha oferece. Se eu tenho mais zagueiros, então vamos ver o que a gente consegue fazer com aquela... Igual o meu Sub-15, eu devo ter pelo menos uns 7 volantes no meu time.
Então eu tentei me adequar para jogar com meus volantes, porque eu não tenho muito meio armador, não tinha muito zagueiro. Celso Roth ia adorar Então seu eu fui time, tentar. 7 volantes para escalar? 7 garotos volantes que jogam nessa posição, então a gente se adequa ao melhor possível. Claro. E, ô Pedro, essa oportunidade no Volta Redonda, já conversou com a família? Como é que tá? Você tem esse desejo? Vai seguir? Como que tá? Já resolveu ou ainda tá em decisão? Não, já resolvi já. Minha mãe deixou, já conversou. Só falta vir com o Alex o dia. As datas, né? Ah, esperando só a data que eles marcar pra gente descer com ele. Porque a gente, quando fala no Volta Redonda, é um time que já tem toda a estrutura montada, né? De categorias de base, né, Alex? E é uma base muito forte. O seu Celso, né? Que é o coordenador da base lá, muito amigo nosso. Um cara muito sério, um cara que vê futebol com uma visão totalmente diferente da maioria. Vou falar porque é muito bom sentar com ele nessa semana para aprender. Eu sento, aprendo muito com ele, tanto com ele quanto com o treinador do Volta Redonda também, que é amigo nosso, o Max. Então, assim, são pessoas que têm muito a oferecer. O Max, que foi profissional no Volta Redonda, ele é treinador da categoria de base. Então, assim, os caras que ensinam muito pra gente se adequar para poder mostrar para eles poderem levar. E graças a Deus, esse ano teve a luz do Pedro, né? Esperamos voltar com o Pedro aqui, né, Pedro? Se Deus quiser, já lá, né? Não, com certeza. E mande notícias pra gente, porque vai ser um prazer, né? Ele indo lá e ficando, enfim, vai ser um prazer pra gente noticiar isso. Alex, agradecer aos garotos, né? O Luciano, parabenizar ao Luciano e ao Pedro também pela campanha. Que sucesso no prosseguimento da carreira de vocês. E, Alex, agora depois a gente vai receber os 3 garotos do 13, então eu já vou... Do 17, né? Do 17, perdão, e eu já vou me despedindo de você, agradecendo mais uma vez de coração. É um prazer pra gente receber aqui. Eu sempre falo, né, toda vez eu bato nessa tecla porque é sincero, porque daqui a pouco a gente vai falar aí do Campeonato Brasileiro, de Copa Sul-Americana, Libertadores, como todos os programas vão fazer, né, se você ligar aí no Sport TV, né, ESPN, eles vão estar fazendo. Mas no Futebol Clube do Porto, quem tem a oportunidade de falar é a gente. Né, é o diferencial do nosso programa e eu agradeço muito realmente a sua participação e queria, mais uma vez agradecendo, deixando a oportunidade para você, quem tiver interesse, né, de participar da Escolinha do Porto, como que faz, como que entra em contato e os dias de treinamentos também. Comparecer, né, no campo do Porto, toda quarta, todo sábado os treinos, eu tiro esse tempo para poder tocar o projeto. Quarta-feira às 8 horas da manhã e quarta-feira às 14h30 da tarde, né, e no sábado a partir das 9 horas, começando pelos menorzinhos, né, de 6, 7 anos. Aí a gente vai subindo daí em 1 hora para cada categoria. Costuma a gente sair de lá umas 2, 3 horas da tarde, mas... E nem vê a hora passar, nem né? vê. E tem quantos garotos lá atualmente no projeto? Hoje, se eu não me engano, contando com a categoria Sub-20, que hoje nós temos o Sub-20 lá que a gente montou esse ano, a gente está com uma média mais ou menos de 110 garotos. É muita gente. Mais ou menos. Legal. Por aí. De 100 a 110, contando com a categoria 20 anos, que o planejamento nosso com o Sub-20, a gente já está numa competição com esse regional, continuar pro ano que vem a gente ter um time amador ao nosso controle que ame a camisa do Porto. Tá certo. Parabéns mais uma vez. E qual a próxima competição? Vocês já estão disputando, na verdade. A Sudeste, né? Nós conseguimos trazer a fase quartas de final, semifinal e final para cá, para Muriaé. Vai ser realizado no campo do Porto e no campo do Poliesportivo Rodrigão, né? O chamado de Santa Rita, o campo, né? Então, assim, a gente conseguiu trazer para cá, né? Nunca teve esse mata-mata desse campeonato regional em Muriaé. E vai ter jogo sábado o dia inteiro, quem quiser comparecer. A partir das 9 horas no campo do Porto e no campo do Santa Rita haverá jogo durante o dia inteiro. Vai lá prestigiar as crianças e assistir um futebol de qualidade, pode ter certeza disso. Tá certo. Então a gente agradece mais uma vez a presença de vocês e a gente vai de novo, né, pro nosso rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os garotos do Sub-17 que foram campeões da Copa Asvale na edição nacional. Fica aí que a gente volta já e é já mesmo. Ok, voltamos com o programa Esporte e Atividade. Muito obrigado pela audiência de todos nessa segunda-feira, dia 29 de julho de 2019. Muito obrigado a você também que está nos acompanhando na terça-feira, dia 30, no seu horário de almoço, na nossa reprise. Obrigado pela sua companhia no Facebook, no YouTube, no site redeatividade.com e também aí o pessoal da Fundação Cristiano Varela, né, quem está internado e quem está acompanhando também
por estar aqui acompanhando o nosso programa Esporte Atividade de hoje, né? Um programa, como eu já disse, e vou repetir mais uma vez, um programa especial, com uma dinâmica toda diferente, toda especial. Já estamos aqui recebendo, né, os garotos do Sub-17 do Futebol Clube do Porto, eles que se sagraram campeões da Copa Asvale, edição nacional, a competição que aconteceu no último, sem ser esse final de semana, no passado, não foi isso? Foi no final de semana anterior, né, aproveitando esse período de férias escolares, a competição que já é tradicional, e o Sub-17 do Futebol Clube do Porto se sagrou campeão dessa competição. Estamos aqui com o Adrian, goleiro, com o Otávio, que é meio campista, e com o Gabriel, que é lateral esquerdo. Mas já estava falando aqui que é lateral esquerdo, quase atacante, né, Gabriel? Joguei atacante de competição. Fez 3 gols. Isso. Primeiro, cumprimentar aqui o Adrian, já esteve aqui em outra oportunidade. Adrian, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E da outra vez também, salvo engano, eu posso estar enganado, você tinha vindo como um dos destaques por defender pênalti, né? E sim, aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Com o mesmo time, né? O mesmo jogador, se você for ver os pênaltis, errou mesmo, os 2 pênaltis, tanto na final anterior, tanto nessa. Ah, é mesmo? Então você já... jogador. Então já tá assustado com você. Próximo pênalti você pede de novo. Então. Tamo aí. E o Adrian, então, é o goleiro. Agradecendo também a presença do Otávio, que é meio campista, e o capitão, né? O pessoal já jogou a responsabilidade pra cima de você, hein, Otávio? Obrigado aí pela sua presença. Quero agradecer pelo esse convite. É isso. E também o Gabriel, que é lateral esquerdo. Lateral esquerdo, artilheiro, hein, Gabriel? Isso. Obrigado aí pela competição de atacante. Tá certo. O campeonato, né, o Futebol Clube do Porto participou das 3 categorias e foi campeão no Sub-17. Otávio, você foi escolhido aqui pelos dois para representar, porque o Alex estava contando pra gente, né, nas outras categorias, né, como que foi, né, o desempenho, como foi a campanha. Vocês foram campeões invictos, é isso mesmo? Invicto com os 3 empates. Na primeira fase, se não me engano, foi na semi, nas quartas e na final. Na final foi 0x0, né? Isso. Foi 0x0. Contra o... Acerito de Itapiruna. E falando um pouquinho específico desse jogo da final, e aí pode ser o Gabriel, pode ser o Adrian também, a análise que vocês fizeram desse jogo, o Adrian já falou aqui que conhecia pelo menos o batedor adversário. Vocês já conheciam também basicamente o time do Acerito? Já, a gente já enfrenta eles em outros campeonatos. Né? O básico a gente já sabia que... Já basicamente são os mesmos jogadores, né? Tanto daqui quanto de lá. E como que tá esse desempenho contra eles? Essas vezes vocês ganharam, ou eles, como que vocês estão ganhando sempre, ou eles... Não, tá equilibrado. A gente ganha, eles ganham. Mas tem 2 final que a gente já saiu com vitória e eles nada. E vamos repetir a pergunta padrão que eu fiz pros outros. Adrian, goleiro, torce pra qual time e jogador de referência na posição, Adrian? Torço pro São Paulo. Jogador de referência, torço muito pro Ter Stegen, Buffon, bons goleiros. Tá bom, né? Falou pouco, né? Ter Stegen e Buffon, né? Goleiros do Barcelona e da Juventus. Você achou que o Buffon ia vir pro Fluminense? Cara, meio esquisito, né? Foi um papo meio estranho, né? Meio normal, né? E, Otávio, o seu time de coração e o jogador de referência? Meu time de coração é o Vasco, igual o Vitor. E meu jogador de referência é o Toni Kroos e o Arthur, do Barcelona. E Guilherme também, qual é o seu jogador de referência e o seu time de coração? Sou flamenguista, do lateral esquerdo, eu gosto muito do Marcelo, Real Madrid jogando, do jeito que ele avança no ataque. E até aproveitando, né, o Marcelo é um jogador ultra ofensivo, até recebe algumas críticas, né, na Espanha por algum problema defensivo e tudo, e caiu um pouco de rendimento, né, nessa última temporada, chegou aí para o banco, mas falando de você, da sua característica, né, até pelos 3 gols que você acabou fazendo, você se destaca mais realmente no campo ofensivo? É isso, atacando mais, armando o jogo, dando os companheiros na frente do atacante. Sempre jogou na lateral esquerda? Sempre. Mas defensivamente também consegue dar conta do recado? Quando o recado lá atrás, né? Um pouquinho da ajuda. O volante tem que ajudar pra correr também, escobre lá, né? Quando avança. Otávio, e a sua característica de jogo? Minha característica é meio armador, mas também ser arrastar, meio atacante, ofensivo e defensivo. Tá certo. E, Adrian, característica de pegador de pênalti a gente já sabe, né? E já sempre te acompanhou essa característica, Adrian? Porque da outra vez você veio, né, celebrado por ter pego pênalti. Dessa vez, novamente, foi uma defesa e assustou o outro para jogar para fora, foi isso? Eu faço o que eu posso, né, para pegar o pênalti. Estou sempre treinando para poder melhorar.
Aí tento fazer a minha parte ali, enquanto com os meus jogadores, para fazer a parte deles na questão de bater o pênalti. Dentro das... Você falou da questão das características, você é mais arrojado, é mais na saída de bola, é mais na colocação dentro do gol? Como você se define mais ou menos? Que nem o Luciano falou, eu também pego um cadinho de cada um. Mas fico mais ali orientando também, olho mais o meu posicionamento para ver se eu estou errado, se estou certo, posicionamento da defesa também, chamar atenção para não sair um gol bobo, né? Claro, claro. E dentro desse campeonato, aí deixo à vontade para vocês, qualquer um dos três responder, qual o jogo foi o mais difícil? Foi o da final mesmo, do 0x0 com a Serita, ou teve um outro durante a campanha aí que vocês também sentiram que o jogo pendeu mais para o adversário, ou vocês tiveram maior dificuldade? Não, foi nesses dois jogos. O da primeira fase foi igualmente, os dois times atacando, defendendo. Também foi contra a Serita na primeira fase? Foi, primeira fase, primeiro jogo, que a gente empatou de 0x0. E na final, contra eles de novo. E agora o Alex falou, né, que o Guilherme, quando foi abrir o portão lá, você era o primeiro, né, da escolinha. Tá lá desde quantos anos você tá na escolinha do Porto? Desde os 8 anos, 9, por aí. E agora você já tá com? 17. 17 anos. Otávio, você tá com muito tempo que você também já tá com a desde os 10, 11 anos. E agora tô com 16. 16. E Adrian? Também, então, eles são mais velhos do que eu lá, mas então já faz um tempinho já. E você tem qual idade? 16. 16 anos, né? Então, gente, a gente vai agradecendo, deixar à vontade também o Zacarias e o Fábio, né? Mas tranquilo. Agradecendo mesmo e parabenizando a vocês aí pela campanha. O que me chamou a atenção, todos os garotos aqui, a pergunta sobre a referência do jogador da posição, acho que 100% deles, só teve um que falou do goleiro Fernando Praça. O resto, todos eles falaram de jogadores de fora do Brasil. Prova que o futebol brasileiro está numa fase realmente muito complicada, muito triste. E, lamentavelmente, na mão de muito picareta. Porque aí você vê, esses meninos estão aí já há alguns anos treinando em escolinha, de uma forma ou de outra, dentre eles sairá o futuro do futebol do Brasil, que já não tem mais o futebol brasileiro como referência. Sendo que há poucos anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, o que se tinha era a Europa tentando imitar o Brasil. Então essa decadência precisa de ser revertida. Eles só falaram o nome de craques aqui, tudo bem. Mas será que o futebol brasileiro está tão ruim assim que não serve nem como referência para garotos da idade deles que estão nas escolinhas começando e buscando até mesmo se profissionalizar? Isso é sintomático, isso é importante. E não é uma característica exclusiva do Futebol Clube do Porto. Isso está acontecendo hoje de uma forma geral. Até pelos próprios videogames e tudo mais, a criançada não está conhecendo mais o futebol brasileiro e não está tendo muito o que se conhecer. Quando a gente fala de futebol brasileiro hoje, ou é para falar de jogador expulso, ou é para falar das gandaias do Neymar, ou é para falar de juiz ladrão. Isso é muito sério, isso é muito sintomático. Eu acho que a gente precisa pensar isso num projeto de médio e longo prazo para tentar reverter essa situação. Não, boa observação, realmente. As referências no futebol europeu, né? Mesmo os jogadores brasileiros, né? Como o Guilherme citou o Marcelo, mas que está há tantos anos no futebol europeu e também pelo videogame também, né? Vocês jogam aí, se quiser marcar um FIFA depois, a gente combina. Porque o meu companheiro de FIFA lá, o Pedrinho, meu Esse companheiro... assunto outra vez, não vai falar do Vardieiro também não? Não, o Thiago ele abandonou. O Thiago queria marcar com os caras nacionais, é diferente. Meu Deus. Depois a gente marca um desafio no FIFA, porque meu companheiro de FIFA me abandonou. Não joga mais, não marca mais pra jogar comigo. Não, você tá sempre ocupado. Tá bom, eu só, né? Mas, gente, muito obrigado aí, perdoa o Fábio aí, brincadeira dele. Não, o Fábio falou sério, eu que fui brincar. Muito obrigado pela presença de vocês, Adrian, o Otávio e também o Guilherme. Obrigado a você. Parabéns mesmo pela campanha. Sucesso aí no prosseguimento da carreira e sempre, né? O Adrian é prova disso, que eu falei isso na outra vez, se você voltou, que vocês possam voltar, né? Tendo conquistas ou não, mas é sempre bom falar de futebol e falar do futebol regional aqui, né, de Muriaé e também de toda a região da Zona da Mata. A gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta falando tudo sobre o jogo do Tombense 1-1 contra o Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro e também assuntos de Libertadores da América e da Copa Sul-Americana que acontecem nesse meio de semana, inclusive com a presença do Papucci, né? O argentino está aqui esperando para falar do Boca Juniors, que ganhou do Atlético Paranaense e está aí, né, com vantagem para esses jogos de volta da Libertadores. Fica aí que a gente volta já já.
Ok, estamos de volta com o programa Esporte e Atividade nesta segunda-feira, dia 29 de julho. E vamos lá, né? Pegando fôlego para mais um bloco. Hoje o programa, né, para lá de especial. Agradecendo mais uma vez, né, todo mundo do Futebol Clube do Porto, da Escolinha, eles que participaram conosco, e parabenizando mais uma vez pela campanha. E você que quiser continuar participando conosco, ainda dá tempo. 988596261 é o WhatsApp para você participar conosco, ou também pelo Facebook. Enfim, você pode mandar a sua mensagem, o seu recado. Muito obrigado pela audiência de todos. E aqui estamos, né, agora com o reforço internacional, né, o nosso Guilhermo, que já é de casa, não precisa de muitas formalidades, né, para apresentá-lo. Guilhermo Papuccio. Guilhermo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Esporte e Atividade. Muito obrigado a vocês. Um abraço aí da galera aí. Na semana passada, cheguei até a falar no programa de rádio, que a gente estava comentando sobre o jogo Atlético Paranaense e Boca Juniors, né, da Libertadores da América. Eu tinha mencionado que você estava meio desconfiado do Boca. 1-0, te surpreendeu? Sí, porque o Boca se está armando, todavía no tiene los 11 titulares, es un time que está lutando ahí, mas así, todo la Copa Libertadores sabemos que todo es difícil, complicado para todos los times, mas así, bueno, Boca tuvo la oportunidad de meter un gol ahí, ganamos 1-0 aquí en Brasil, ahora jugamos en casa, que siempre en casa es más complicado para que los times puedan ganar, ¿no? Mais na Bombonera, não? Tá, e deixa eu só te perguntar uma coisa. Você é cruzeirense também essa semana, não vai? Você vai torcer pro Cruzeiro essa semana? Sim, totalmente. Cruzeiro e River Plate? Cruzeiro vai ganhar. Aqui, fora River. Já era. Obrigado, Papuccio. Reforçado, né? Você vê que agora eu tava... Não, obrigado, seja bem-vindo, né? Vou te entregar uma bandeira, você fica 10 anos na geral lá, a gente analisa a possibilidade de deixar você entrar. Agora, você vê a mediocridade do futebol está chegando também nos programas esportivos. Tem que vir um argentino pro programa. Quer dizer, sabe, o que eu acabei de falar pros meninos ali, pro futebol brasileiro, também, né, na imprensa esportiva. Até a imprensa esportiva está enxertada de gringo, rapaz. Eles estão tomando nosso lugar. Não, eu estou falando com você. Nós não estamos valendo nada, rapaz. Ahora, lo que me sorprendió a mí cuando los meninos estaban falando de crack, ninguno mencionó a Cristiano Ronaldo, a Messi. Não, Messi teve um que falou Messi, não lo escutei. Mas eu acho que vai muito da posição, né? Porque tinha 2 goleiros, um lateral. Aí quem falou do Messi era justamente o que era o atacante, o Vitinho. O brasileiro foi o Fernando Praz, e ele falou do Marcelo, eu nem considero, que o Marcelo está há trocentos anos na Europa. É verdade. Isso aí é o fim do mundo, isso é um negócio sério, né? Você falou que queria me contrapor, fica à vontade aí. O que você quer me contrapor aí na minha fala? Não, eu só que te ia falar que o que você falou, todo cierto, mas, porém, también voy a falar sobre los pais de los meninos, o sea, de las crianzas. Un menino 14, 15 años, que él se recata de los demás, que ya empieza a jugar mucho mejor. Los pais también muchas veces, ellos usan un menino para ganar dinero, entonces tampoco no lo deja crecer, porque yo lo que yo veo así, tiene una oportunidad de jugar en Vasco, y el menino así, ¿cuánto va a ganar? Lo primero que piensa. Primeira pergunta. A primeira pergunta, quanto vai ganhar? O exemplo que a gente tem mais claro disso aí é o Neymar. O Neymar é esse moleque aí por causa do pai dele. Então, saiu de Barcelona por quê? Por dinheiro. Dinheiro e molecagem. E vai sair do Paris Saint-Germain agora, dinheiro e molecagem também. Já saiu, Pedrinho? Tá no processo aí de saída, o Pedrinho já vai atualizando pra gente. Pedrinho, e para onde foi? Ele vai voltar pro Barça? Tá querendo, ele tá cavando, né? Não, inclusive Messi falou que, por lo que eu escutei, que se faltava alguma grana, Messi ia colocar aí para... Sério? Sim. Falou. Que falou. Vamos lá, vamos então falar do Tombense, tá, gente? Tombense enfrentou o Ipiranga pela Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter aí os melhores momentos, e enquanto os melhores momentos estiverem rolando, deixa à vontade aí com o microfone aberto, Fábio Braga, que esteve lá, né, acompanhando a partida, mas o Zacarias Fernandes também, né, já vai estar se ambientando, então, juntamente com o Guilherme Papuccio. Mas eu queria começar com você, Fábio, em cima dos melhores momentos da sua análise desse empate, que foi um péssimo resultado do Tombense. Sim, dá pra colocar nessa TV aqui também, Serginho? Ou não? Se der, eu vou gostar. É bom pra mim. Porque pra mim também. Hoje o retorno está meio longinho, né? A gente vai vendo os momentos ali falando. Olha, na verdade, eu aprendi com meu pai
que futebol o time tem que estar pronto para ganhar, da torcida contra, do árbitro, do gramado ruim, do cara que não está 100% fisicamente, tem que entrar dentro de campo e, tendo condições, partir para ganhar o jogo e tudo mais que vier. O que nós vimos, entretanto, no sábado foi um Tombense bem diferente, né, da era Ricardo Drubski, um time vertical, um time com jogadas ensaiadas, com jogadas de penetração, com os dois laterais muito mais atuantes, partidaço do Manuel, na minha opinião, né, principalmente. E nós vimos um time do Ipiranga jogando sempre na força física. Onde eu vi os erros do Tombense. Vi os erros do Tombense quando o lance do gol do Ipiranga, ele foi literalmente ensaiado durante a partida. O que aconteceu? A mesmíssima coisa, a mesmíssima bola no primeiro tempo e no segundo tempo, uma vez, até que o gol saísse. A única diferença foi que o gol, propriamente dito, não foi de cabeça, mas a jogada foi a mesma jogada. Então, o Tombense precisava de corrigir rapidamente esse erro de posicionamento e de leitura de jogo. Tá vendo que o cara tá fazendo tudo que tá fazendo pelo lado do campo? Tem que tomar uma providência ali e modificar. Isso aí é o treinador que precisa de agir para que a situação se resolva. Beleza. Não vou botar a culpa do empate no árbitro, mas ele foi decisivo. O gol do Marquinhos foi gol. Eu estava ali, de acordo com os meus megapixels, a 2,73 passos da risca do gol. Né? Eu era o repórter mais próximo do gol, né? E vi claramente o lance, vi a bola lá dentro e vi o Bandeira ir para o meio. Então são duas situações numa só. Primeiro, foi gol. Segundo, o Bandeira deu o gol. O árbitro não estava dando o gol, tá o lance nesse momento, mas olhou para o Bandeira marcou e ele então marcou o gol. E aí resolveram, depois disso, né, instituir o VAR humano, né? Porque não tem VAR. Isso que ia falar. Não tem VAR? Não tem VAR. Aí eles foram lá conversar. Primeiro, tô narrando o lance para vocês. O juiz tirou os jogadores do Ipiranga de perto, xingando os caras, apelando com os caras e tudo mais. E foi lá no Bandeira, e a impressão que deu é que falaram o seguinte pro Bandeira: você tem certeza? Sai fora, hein? Olha lá, ó. Toda aquela situação. Ô Bandeira, você tá tirando nosso bicho, sacanagem. Vamos fazer um churrasquinho depois. Leva milzinho. Brincadeira à parte, você acha que... Eu entendi que a dinâmica foi o seguinte: o Bandeira deu o gol. A dinâmica foi essa. O árbitro chegou e falou o seguinte: ele deu o gol também. Você tem certeza? Aí o Bandeira acha assim, certeza eu não tenho, mas eu acho que foi. Aí ele falou, se não tem certeza, não vamos dar. Você acha que foi mais ou menos isso o diálogo? Acho que foi isso. Agora, a certeza do Bandeira, porque o Bandeira estava marcando a linha da bola. Então a linha da bola era no chute do Marquinhos. Não tem condição dele sair do chute do Marquinhos e parar imediatamente na linha do gol. Esse é o primeiro aspecto, tá? Agora, ele teve a visão do lance e correu pro meio. Então por que ele correu pro meio? Aí, o lance foi marcado e o gol foi marcado pelo árbitro. Bicho, assunto encerrado, né? Uma leitura labial ali estava tranquila de ser resolvida. Quem faz leitura labial ia resolver isso tranquilamente. Tá ali o VAR humano. Os dois confabularam e decidiram roubar o Tombense. E isso foi o fim da picada. Isso não podia ter acontecido de jeito nenhum. E o Tombense tem que tomar providências, inclusive fazer uma leitura labial dessa imagem aí do Serginho, porque nessa leitura labial aí, eles vão decidir exatamente o que esses... Eu ia chamar eles de bandido, mas não vou não. O que esses cidadãos aí que saíram lá do Pernambuco e vieram aqui para operar o Tombense e tirar a vitória do Tombense. Então, eu sou contra isso que eu tô falando, porque, sabe, não foi o juiz que tirou a vitória do Tombense, o Tombense não conseguiu fazer os gols. Agora, nesse caso específico, esse cara afanou o Tombense, tirou 2 pontos importantíssimos do Tombense. E se o Tombense cair para a 4ª divisão, eu digo a você, vai ser o fim da picada, principalmente se cair por uma diferença inferior a 2 pontos. Ali no final, a última frase do árbitro, se eu fiz uma boa leitura labial, ele virou pro Bandeira e falou assim: então não foi gol, pô. Ele falou assim, absurdo, cara. Então não foi gol, pô. Assim, ele falou isso, pelo menos a leitura que eu faço. O que eu acho é o seguinte: o árbitro, eu falei isso no rádio, o Zacarias Fernandes está aqui de prova e pode também, claro, participar dessa nossa discussão, o Papucci também.
A mecânica, ô Fábio, foi muito estranha, porque o Bandeira, apesar de ele não estar na linha de fundo, ele é o que está mais lateralmente, é o que mais tem condição de enxergar ali. Né? É o lance dele, se a bola sai, se a bola entra ou não entra, isso é lance do Bandeira, tradicionalmente. O árbitro, ele está atrás do Marquinhos na hora do chute, Fábio. Então, ele não tem... Não tem visão. Não tem visão para ver se a bola, né, a visão lateral. Tanto é assim que na hora que houve o lance, o que ele fez? Ele olha pro Bandeira. Então, o Bandeira correu, ele deu gol, cara. Eu entendo, foi dado. Então, eu entenderia, sim, claro, seria um erro do mesmo jeito, mas eu entenderia a mecânica do lance se o árbitro tivesse dado gol. Foi assim, não, eu acho que foi gol. E o Bandeira chamou, opa, não, o seu juiz aí, o seu Thiago. Diferente. Ô, seu Thiago, ó, eu tô aqui do lado, pra mim não foi gol. Aí o cara, não, então tá, meu Bandeira me chamou. Mas o árbitro ir contra o que o Bandeira falou, pra mim isso tem alguma coisa muito esquisita. Foi um vexame, foi uma vergonha, né? Foi um não, negócio na verdade assim, que isso nunca vi, que tá? não tem cabimento mesmo, né? E infelizmente, o que vai acontecer depois desse lance é que eles vão para casa, provavelmente vão tomar lá uma caneta lá da CBF e o Tombense continua aí como o terceiro pior time da sua chave no campeonato e poderia até continuar como terceiro pior time, mas vencendo a partida e um pouco mais distante aí desse perigo que está rondando, que é o do rebaixamento. Hago uma pergunta, os campeonatos brasileiros tem VAR? Na terceira divisão, não? Só na Série A. Série A, tem VAR. Só na Série A. Não tem na B, nem na C, nem na D. Só na A tem. Só na A. E é o seguinte, e esse jogo assim, esse lance ali, né, se não tem a imagem aí do Serginho, e aí não tô puxando, né, pro nosso lado não, mas é a grande verdade, se não tem imagem ali, o Fábio ia ficar o disse pelo não disse. Ia ficar o Fábio falando, eu tô atrás do gol, eu vi, mas aí eu vi, né, no lance rápido, ia ficar uma palavra contra a outra e ia ficar nisso. O Tombense tem agora elementos, né, através da filmagem, de fazer uma reclamação formal. Eu acho. Uma reclamação formal de procedimento, inclusive, não é exatamente... mas que procedimento é esse? Que o árbitro que está lá atrás do jogador que chutou, ele interfere na opinião do Bandeira. Silvério, na hora que ele deu a bola ao chão ali para devolver pro goleiro, eu tava ali na reta dele, me deu muita vontade de xingar ele, Silvério. Não, eu imagino. Me deu muita vontade. Por isso que eu não fico em jogo do Nacional lá embaixo. E a revolta lá dentro, tava geral, sabe? O Leandro Agora, tava... vos imaginate esto, una cosa Tombense y estos Ipiranga, esos chivis pequeños. Imagínate vos a Messi cuando lo echaron, le dieron cartón vermelho en la Copa América contra Chile. O la bronca de la gente que en los estadios falaron que mucha gente se fue del estadio solamente para ver a Messi. Tercero y cuarto lugar, porque estaban clasificando para tercero y cuarto lugar. Y la gente ahí, ainda de Brasil, fueron a ver a Messi, solamente a Messi. O árbitro dio cartón vermelho injustamente y la gente se fueron. Ay, ¿cómo no se van a ir esa gente aí agora? Como fica isso aí? Exatamente. Mandar um abraço pro Fred Linhares, está aqui conosco também na pois nossa live. Fredão, um abraço para você. Tá aí, ó, tá aí o lance. A imagem do Serginho, eu acho que pode servir tranquilamente aí pro Tombense nessa leitura labial, Fred. Porque o que aconteceu realmente foi uma vergonha, foi um negócio assim que, sabe, se isso aí tivesse sido em favor do Atlético, eu tava aqui revoltado do mesmo jeito. Futebol não pode ter esse tipo de gente envolvido, nem na direção dos clubes, nem na direção do jogo. É um absurdo, né? O cara, ele não poderia estar ali bem intencionado. Se ele for ruim demais, pior ainda, né? Porque esses caras passam por cursos e mais cursos. Então, ele teria que ter o mínimo de condição para saber, não se foi gol ou se não foi, mas para saber o que ele tinha que fazer. E uma vez dado o gol, né, pelo Bandeira e por ele, confirmando o que o Bandeira marcou, não tem que discutir mais. Isso aí realmente totalmente antijogo, atípico, e eu espero que o Tombense consiga, no mínimo, uma punição severa para esses caras, né? Porque a maioria do pessoal de Pernambuco é de cidade pequena, porém decente, menos esse árbitro aí, safado. E o Thiago já teve no ano passado um episódio lá na arena de Pernambuco, no jogo do Santa Cruz era do Campeonato Estadual. Santa Cruz, um time do interior, onde ele foi inclusive agredido por dirigentes. A gente não está defendendo de maneira alguma a agressão, mas eu estou falando que ele já estava envolvido também em polêmicas, né, no ano passado no jogo. Que mostra que ele é ruim, né, e que os próprios clubes precisam de tentar afastar esses caras. Eu quero registrar aqui, né,
dar um parabéns aí para a torcida do Tombense, né? Porque antes de acabar o primeiro tempo, a gente já falava no microfone da Tombo Sonora, por favor, vai lá, xinga muito mesmo, mas não joga nada, não cospe, porque isso vai pegar mal pro Tombense. E não foi registrado, graças a Deus, nenhum tipo de atitude nesse sentido, que mostra, né? E ao mesmo tempo, né, a torcida revoltadíssima, muito revoltada e com toda razão, né? Reclamou bastante mesmo no intervalo e no final do jogo, que mostra que Tombos realmente é uma cidade diferente do ponto de vista do torcedor de futebol. Então, de parabéns aí pelo belo comportamento. Zacarias, aí está no momento que a gente está vendo o gol, né, do empate do Ipiranga, do Café, um empate que, claro, não estava nos planos do Tombense e complica muito a situação do Tombense no campeonato. Haja vista que faltam 4 jogos, desses 4 jogos que restam, 3 são fora de Tombos e os 2 próximos são fora contra 2 times que estão no G4, Remo nessa quinta-feira e na quinta-feira seguinte contra o Juventude. Quanto isso, esse empate em casa pode pesar nessa luta contra o rebaixamento do Tombense, Isaac? É verdade, Silvério. O resultado de empate, ele pode ser considerado péssimo para o Tombense, pela circunstância do Tombense na tabela de classificação. Agora, o que me chamou a atenção aqui, nos comentários do meu colega Fábio Braga, foi o seguinte, que ele hoje está muito bonzinho, porque ele disse o seguinte, ele disse que não ia botar a culpa no árbitro, mas que ele foi decisivo, foi. Isso aí, em outras épocas, o Fábio estava até cuspindo marimbondo contra esse cara que roubou também. Eu não estive lá, mas pela imagem parada, né, que vocês conseguiram, a gente percebe claramente que a bola está para dentro da linha do gol com relação à linha demarcatória do gol. Ela está pelo lado de dentro, pelo lado direito e não pelo lado esquerdo da linha. Então foi um gol legítimo que o juizão da partida acabou tirando do Tombense a possibilidade de 3 pontos na tabela de classificação. E é como o Fábio mesmo disse, que poderia ser até o terceiro, né, pior time do campeonato. Mas com justiça, porque aí na realidade o Tombense pagou um preço que na realidade ele não devia. Agora, com relação ao que você falou, Zé, acho que a gente vai ter entrevista agora. Só um minutinho, Fábio, desculpa cortar. Vamos fazer entrevista e depois a gente volta. É absurdo. Mas a evolução técnica do Tombense, que é uma evolução visível, ainda não foi suficiente para essa vitória, Eugênio. Não, e principalmente depois que conseguimos o gol, né? A nossa equipe parou de jogar. Até então estávamos jogando, propondo o jogo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo inteligente, né? Sabíamos da forma como eles iam jogar e tínhamos que trabalhar essa bola para achar um espaço na vertical e fazer, né? E fazer a jogada de construção do gol. Fizemos no início do segundo tempo, mas aí o nosso time se perdeu um pouco. Eu tinha uma intenção de fazer uma substituição, né? Ou de tirar o Everton ou trazer ele para dentro, até porque o Marquinhos estava amarelado. Acabou que o Marquinhos sentiu e como a gente estava com o placar na frente, né? Faltando 15 minutos para terminar, achei que seria o suficiente ali para segurar esse resultado ou até ampliar. Mas infelizmente não deu. A equipe tentou, se desorganizou e aí maturidade, a experiência para poder, num jogo como esse, você lutar até os 50 minutos, mas de uma forma organizada, sem desespero. A entrada do Henrique, você tinha qual pretensão em face dessa mudança? O time ser mais ofensivo ali por aquele lado, ser mais agudo, né, mais vertical, né, porque o lateral deles não apoia, né, os laterais deles não apoiavam. Né? Tanto é que eu tinha outra intenção também do Gedeilson pela esquerda, né? Eu queria um time bem agudo, né? Para tentar 1 contra 1, tentar jogada de fundo para poder fazer o cruzamento, para poder finalizar, né? Infelizmente não deu, né? O Henrique entrou, ele não entrou, né, como ele entrou lá no jogo passado, né? Se perdeu um pouquinho, mas aí foi toda a equipe, né? Se desorganizou. Mas a intenção era essa, o Henrique entrar, porque ele é um atacante de beirada, um atacante rápido, né? E deixar o time mais ofensivo para tentar buscar o placar. Eugênio, o Tombense aceitou demais a pressão do Ipiranga quando abriu o placar e o Ipiranga começou a pressionar. O Tombense ficou muito recuado na sua visão? Faltou mais combate, né? Com isso aí, com o ímpeto deles, aí nós recuamos e nós assentamos no jogo. Não poderíamos assentar no jogo, né? Tínhamos que
Tínhamos que sair mais e ter mais o controle, ter mais posse de bola. A gente não ficava com a bola, muito chutão, muito passe errado e acabou que trouxe o time deles para cima, o que é uma coisa natural. Eugênio, nessa altura, você buscar, além de evoluir o time tecnicamente, o que vem acontecendo, controlar também os nervos do jogador em função, né, de tudo que aconteceu. O Y saiu, nem quis falar com a gente respeita e tudo mais, e isso serviu também para aquele gás inicial do segundo tempo. Os caras estavam mordidos com tudo o que aconteceu no primeiro tempo? Com certeza, e eu disse para eles no intervalo, para não entrar na pilha do jogo, do primeiro tempo, né, não se enervar, para poder controlar o jogo e ter paciência para poder controlar o jogo. Eles até se mantiveram, né? Fizemos o gol, mas aí a equipe se desorganizou muito, parou de ter a bola, né? Parou de jogar quando fizemos o gol, né? Mas o nervosismo foi visível, né? Eu acho que nós temos que ter o controle, você ficar nervoso numa situação onde você não pode ficar nervoso, aí as coisas vão dar errado, né? Como deu, infelizmente, né? Discussão aqui, discussão ali, não corre aqui, não pega ali, aí acaba que prejudica a equipe e prejudica o Tombense. Temos um jogo importantíssimo no próximo final de semana. O Tombense tem 2 jogos fora. Qual o sabor, né, que o Tombense tira dessa partida, o sabor amargo, que agora as coisas começam a ficar complicadas, Eugênio? A gente sabia que esse resultado aqui hoje positivo era importantíssimo para a gente estar brigando lá em cima e distanciar dessa zona aí que é complicada, né? Agora, como o jogo passado também fora, nós sentimos o gosto, empate, mas nós sentimos o gosto da vitória, hoje aqui nós sentimos o gosto da derrota e principalmente no segundo tempo, depois do gol, como a nossa equipe atuou, né? Acho que faltou um pouco mais de maturidade, mais tranquilidade para fazer o jogo, um pouquinho de decisões melhores na criação, na posse de bola. E acabou que nós, com isso, o time deles teve um ímpeto de sair mais, se arriscou, mas nós demos muito espaço, recuamos muito sem fazer o confronto e acabou que a pressão ficou nítida até eles conseguirem o gol. E depois eles voltaram, né? Até normal, ainda bem, porque de repente se eles continuassem naquela pressão, eles poderiam até fazer outro gol. Do ponto de vista físico, o Cássio Ortega e também o jogador Adeilson podem ser opção para as próximas partidas? O Adeilson pode, o Deus estava no banco, eu tinha a intenção de contar com o Adeilson, né, de colocar o Adeilson, eu tinha uma substituição ou colocar no lugar do Everton, né, e fazer 2 abertos com velocidade, ou então trazer o Everton para dentro, tirar o Marquinhos que já estava amarelado e sem ritmo de jogo, mas jogou bem, né? Então, assim, a intenção era essa, mas acaba que outras coisas acontecem, né? A gente está sentindo muito, nosso time aí, você tem que ficar esperando um pouquinho, dar uma segurada, para poder não ficar com um jogador a menos dentro do campo. Ortega e Rodrigo, próximo jogo, você acha que tem condições? Eu acho muito difícil, né? Até porque eles estão ainda fazendo essa transição de departamento médico para o campo, né, para treinar com a gente da comissão. Nós já viajamos terça-feira, 1h da manhã, né? Então é muito complicado, colocar eles em campo e eles vão sentir de novo. Então nós temos que ter paciência, contar com essa rapaziada que está aqui, né, para que as coisas, para que eles tenham confiança e a gente possa ir lá em Belém, né, contra o Remo e conseguir um grande resultado. Tá certo, voltamos então, acompanhamos depois dos melhores momentos a entrevista do técnico do Tombense, o Eugênio Souza, né? O Fábio Braga estava participando também da coletiva e vocês ouviram aí o Drubis, claro, mania, ouviram o Eugênio Souza? Não, o Drubis que não. Deixa eu só ler alguns recados aqui, o pessoal no Facebook, o Vini, né, tá falando que o Boa tá ganhando de 1-0 do Paysandu. O jogo começou que horas mesmo lá, Fábio? Deve ter sido 8, né, jogo do Dazon, né? Então já deve estar na sua fase final, né? E é um resultado ruim pro Tombense, porque o Boa tem 14 pontos, assim como o Tombense está indo a 17. Mandar um abraço pro Adriano Araújo, né, um abraço a todos os meninos. O Vini falando que o time do Tombense é um bando de panguá também. Tinha que ter ficado em cima, saíram todos, né, naquela reclamação. Muito, e o Célio, né, o Célio Cunha, um abraço aí pro Célio, falando quem era o time da casa? Os jogadores do Ipiranga que cercaram o árbitro, né, os jogadores do Tombense saíram. Muito bem observado por ele. E o Ronaldo Cabral mandando um abraço para ele, tá falando que na verdade meteram a mão no Tombense no trabalho durante todo o ano
e é duro, né? Pra frente, Tombense, tá aí o recado do Ronaldo Cabral. Um abraço também pro seu Albino, que tá na nossa sintonia aqui. Fábio, suas considerações aí também. Quero dizer o seguinte, né? Por que os jogadores do Tombense saíram? E aqui explica, mas não justifica. Porque estava tão clara a marcação do gol, tipo assim, deixa eles reclamar, não vai voltar atrás. Essa que era a expectativa, né? Então, quando a gente acha que sabe alguma coisa sobre futebol, a gente acaba descobrindo que o Vini sabe mais do que a gente, né, Vini? Enfim, com relação ao que o Zacarias falou, ô Zaca, digo a você, nem quando o Fazecas operou o Nacional, né, que hoje eu posso falar abertamente, na nossa transmissão, né, o Vilela era o comentarista, nós responsabilizamos o Fazecas pela saída do NAC. Responsabilizamos o NAC por não ter conseguido fazer o gol, reconhecendo que o juiz foi mal no jogo. Então, esse aqui é o aspecto. Você nunca vai me ver cuspir marimbondo por causa de juiz, não. Por causa de jogador ruim, você pode ver. Treinador que faz coisa errada. A gente estava conversando aqui enquanto a reportagem. O Adeilson tinha que ter entrado nesse jogo. Por que ele pôs o Rubão? Porque o Judivan estava com o cartão amarelo querendo bater em todo mundo. Chegou num ponto que não dava mais. Tirou o Rubão, qual que é a bola do Rubão? Bola aérea. Aí ele me coloca o Henrique, que é um bonde. O Henrique é um cara que foi contratado pelo Ricardo Drubski, dispensar o Abner, que era um ótimo jogador, para contratar o Henrique, porque o Drubski pediu. Entendeu? Me conteste, como diriam os hispânicos, o Lani Gavioli. Me conteste. Tá? Foi isso que aconteceu. E isso botou o nível do time do Tombense abaixo, porque o Abner era um dos bons jogadores que o Tombense tinha. Se ele teve algum problema de disciplina ou qualquer outro, tudo bem agora. Quem pediu esse tal de Henrique, que segundo o PVC de Tombos, chamado Vini, né, nos últimos 3 anos fez um gol na vida dele, foi o Drubski. E eles foram lá e buscaram o cara. E ainda coloca ele deixando a Adeilson no banco, sendo que o centroavante era, naquele momento, um homem de referência de 2,5 metros de altura que precisava de receber bola aérea. Quantas bolas aéreas, Silvério? Zacarias, o Serginho que estava lá, o Rubão recebeu desse jogo? Nenhuma. Não teve. Nenhuma. E ele falou isso depois do jogo, eu entrevistei ele colocou essa situação. Então, vamos ficar... Quer ver uma coisa? O Eugênio, de novo, digo a você, o Eugênio é um cara educadíssimo, uma ótima pessoa. Considero o Eugênio, não íntimo, mas considero ele um amigo. Quando ele estava vindo para o Nacional, ele me falou em primeira mão, me pediu silêncio. É um cara joia, adoro o Eugênio. Agora, tá tranquilo demais. Ele tá naquela, meio que do franco atirador, entendeu? Me chamaram só agora, se der, deu, se não der, não deu. Tinha que ter um pouco mais de sangue nos olhos, como o time do Tombense fez, principalmente no começo do segundo tempo. E aí eu concordo com ele que o time parou de jogar depois que tomou o gol, depois que fez o gol. E aí deixou o Ipiranga crescer no jogo. Ipiranga é um time mais ou menos só, pô. Também não vejo nada demais. Entendeu? E tá no G4, gente. Então você vê, dava sim pro Tombense fazer melhor. Agora, nesse jogo específico, né, o erro foi crasso, foi absurdo e a gente fica chateado, descrente. Lani Gavioli, brinquei com ele no começo lá, que ele tava num perfume que, pelo amor de Deus, brinquei com ele. Pô, você tá cheiroso hoje? Tá, tem que passar um perfuminho, né? Vamos ganhar e tal, e coisa e tal. Fim do jogo, ele já estava fedendo já, né, de raiva. E ele foi ao vestiário, né? O árbitro relatou que ele foi ao vestiário lá com Leandro Gavioli foi no intervalo, o Lani foi, me deu vontade de ir também, sabe? Falei pro policial militar, deve ser muito triste pro senhor ter que dar segurança para um pistoleiro desse aí. Falei, porque realmente a revolta era geral, né? E a gente não está acostumado com isso nessa proporção, cara de pau. Eu também achei absurdo. Como foi esse jogo do sábado. Foi um vexame, uma vergonha, né? E agora o Tombense precisa de tirar essa diferença aí e tomara mesmo, como eles fizeram no começo do segundo tempo, que faça no próximo jogo. Lembre da cara desse juiz, né? E ganhe o jogo e dedique a ele a permanência na Série C. Tá certo, classificação da Série C no grupo B, o grupo do Tombense, Volta Redonda lidera com 23 pontos, o São José é o vice-líder também com 23, Remo tem 22 e o Juventude fecha o G4 com 21 pontos. Ipiranga 19, o Paysandu tá perdendo, tá ficando com 19 pontos, o Boa Esporte tem 17 e o Tombense, oitavo colocado com 14, na zona de rebaixamento, o Luverdense 12, Atlético Acreano com 8 pontos apenas, o Tombense volta a campo quinta-feira contra o Remo lá no Pará, Fábio. Ibson, o
Frederico está me lembrando aqui, ele já estava esquecendo. Seguinte, o Ibson, ele é, palavras do meu amigo Frederico, o Ibson, ele é jogador, não é treinador, tem que parar de brigar. Não acho, Fred, falei na transmissão, que ele estava brigando, ele estava apenas chamando a atenção dos colegas no sentido de que eles tivessem mais atenção, porque o Ibson era um dos caras que luziu bem na partida, fez boas jogadas de profundidade. Totozinho, os caras não acompanhavam o raciocínio, esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, quantos anos que o Ibson tem, qual é a caixa do Ibson para sair do jogo, né, cuspindo marimbondo, sem querer falar com a gente. Eu sempre respeitei, enquanto repórter de campo, às vezes que assim funcionei, e pretendo que assim continue, o jogador não quer falar. Ele está nervoso, ele pode falar uma besteira, tudo bem. Mas a culpa não foi do Ibson. O Ibson foi um dos bons valores do Tombense no jogo. A torcida queria ouvir a palavra dele. Até uma palavra mesmo, sabe, de dança maori, né? Vamos, sabe, levar isso aqui ao limite mesmo da raiva, da vontade de ganhar e tudo mais, e usar o microfone para isso, para convocar a torcida naquele momento a se juntar. Não sei se vocês já repararam, a última pergunta que eu faço sempre pro treinador é: qual o seu recado para a torcida? Sim. Chama os caras para vir junto. Ele veio fazer beicinho. Então pegou mal, entendeu? Não é com o Fábio não, para mim tanto faz, não importa, entendeu? Eu gosto de pegar inclusive jogadores que falam menos, né? O Fred e o Marquinhos já me falaram que um determinado jogador nunca dava entrevista lá por timidez. Eu fiz entrevista com ele, não vou falar o nome agora, mas enfim, foi um papelão do Ibson depois do jogo. Não com o Fábio, mas com a torcida do Tombense. Era a hora dele usar aquela raiva toda, né, em prol do futuro do time. Então, foi ruim isso, né, e que o Ibson possa realmente assumir esse protagonismo, né, de maneira positiva. Ele não tem que realmente ficar dando chilique, não. Mas no treinamento, conversar com os caras: olha, eu gosto assim, quando eu pego a bola aqui, eu enfio 3 dedos no meio do zagueiro, fica esperto lá, se é você que está perto de mim, já penetra que a bola vai chegar, né? E no meio do jogo fica lá fazendo aquele salamaleque todo lá, entendeu? E no final do jogo sai 3 quilos, mas magro com o uniforme todo sujo, o time não ganhou. Então, que conversa é essa? Tá de sacanagem. Se fosse um menino que começou ontem, como esses que vieram aqui hoje, não. É um cara já com seus 55 anos de idade, que já passou da hora de se explicar. Tá certo. Então, seguindo com a Série C, o Tombense joga na quinta-feira. Fábio, o Paysandu empatou, Zacarias também, né, Papucci? O Paysandu empatou lá, só que o Boa fez o 2-1. Teve pênalti, o Boa Esporte converteu, Boa 2, Paysandu 1, continua então na mesma do que a gente falava anteriormente. O Tombense que tem agora 2 jogos difíceis fora de casa. A gente já vai chegando, a gente já está avançado no horário, começamos um pouquinho mais tarde, né, por problemas técnicos, mas só para não ficar devendo informação, semana decisiva de Libertadores da América, queria a opinião aqui do Papucci, né, que está aqui conosco, do Fábio e também do Zacarias, porque também tem semana decisiva na Copa Sul-Americana. Muito rapidamente, tá, gente? Zacarias, começando com Sul-Americana, nessa terça-feira, 9h30 da noite, Fluminense e Peñarol no Maracanã, na ida lá no Uruguai. O Fluminense venceu o Peñarol por 2-1. Você acha que essa vantagem que o Fluminense impôs no primeiro jogo vai ser determinante para conseguir a classificação, Zaca? Olha, o Fluminense fez uma vantagem muito importante e dificilmente vai perder a sua classificação jogando na cidade do Rio de Janeiro. É claro que tem que ter o cuidado com um Peñarol que a gente já conhece há tempos, que é um time atrevido em qualquer lugar, mas a vantagem que o Fluminense fez lá jogando na casa do adversário é uma vantagem que tem que ser considerada. Então, eu acho que o Fluminense passa. Tá certo. Mandar um abraço pro Luan Renato, ele tá mandando um abraço para você, ô Fábio, e informou, né, do gol do Paysandu, e aí agora já teve o gol do Boa também, fazendo... Abraço, Luan. Tudo de bom. Luan Renato Rosolém. Sim, o Luan tá lá no interior de São Paulo, ele é nosso companheiro aí, também aluno da Joyce Hasselman e bacana. Agora apresentador do Café com Queijo Esportes. Café com Queijo agora tem futebol, tem esportes, né? Política. O assunto do Ari até hoje eu não entendi muito bem não, mas virou uma turma grande agora e o programa tá bombando. Um abraço para você, Luan. E o Vini atualizou os números lá que você falou do Henrique, foram 2 gols em 52 jogos, tá, Fábio? Beleza, tá? Melhorou a média. A média tá muito boa. 1 a cada 26, pro atacante tá beleza. Rapaz, aqui, cara, no primeiro jogo dele ele tava mais gordo que eu. Exageros à parte. Seguindo o Zacarias Fernandes ainda com o Copa Sul-Americana, na quarta-feira, às 9h30 da noite, no Independência, tem Atlético e Botafogo.
Na ida, o Galo venceu o Botafogo por 1-0. Botafogo com problemas demais da conta, vai ter que improvisar zagueiro. Zacarias Hernandes, a fase não é boa, não ganhou depois da Copa América. Tem como o Botafogo superar o Galo lá no Independência, você acha que já era? Olha, Silvério, é claro que para nós, torcedores do Botafogo, nós já vimos o Botafogo aprontar quando se menos espera. Mas, na minha opinião, o resultado negativo que o Botafogo teve diante do Atlético jogando no Rio de Janeiro foi péssimo para ele. Então eu tenho a impressão de que ele não vai conseguir reverter isso lá, apesar que é um gol só e ganhar de 1-0 não é tão fácil, mas também não é tão difícil assim. Mas eu acho que o Atlético é quem vai avançar. Correto. Então, saindo da Sul-Americana, já indo... Peraí. Sim? Sobre o Botafogo. Vai lá. Foi roubado ontem também, né? Demais, hein? Roubado, né? 2 pênaltis. Lances parecidíssimos com outros que a gente tem visto por aí, né? E o grande juiz fulano de tal lá, né? Rafael Claus. Esse cidadão aí, simplesmente ignorou com detalhe. Lá tinha VAR. Por que ele não foi no VAR? Porque se ele fosse no VAR, ele ia ter que marcar. Então, foi grave. Né? Eu achava que o Flamengo venceria o jogo, mas mais uma vez, né, o Flamengo só vence com Zé Roberto Reis. Mas segundo informações vindas do Rio de Janeiro, estava chovendo lá e ele teve que vestir mais uma camisa porque estava fazendo frio. Estava fazendo frio, a outra camisa, né? Ficou por baixo, né? Teve os lances das não expulsões do Coedjar, né? E do Rafinha. O do Gabigol, até depois do Gabigol, ele já tinha amarelo, chutou a bandeirinha do escanteio, tirou a bandeirinha do lugar, ato né, antidesportivo. Aí na hora a gente até falou, mas depois que o Carlos e o Diego Souza, todo mundo peitou o árbitro e os jogadores do Flamengo peitaram e ele deixou por isso mesmo, então, acho que pro Gabigol não, mas o Coedjar, né, pela entrada por trás, e não foi na bola, né, não é que o cara foi, escorregou e acertou, né, ele foi para parar a jogada pisando no tornozelo do Massinho e no segundo tempo o Rafinha, que já tinha amarelo, deu o carrinho, né, para segundo amarelo, o árbitro não expulsou, o Rafinha fez a jogada dos dois gols do Flamengo, o melhor do jogo, que já não era para estar no jogo, mas enfim. Mas aquela da bandeirinha lá, se o Gabigol não tivesse amarelo, ele dava. Ele administrou. Na verdade, o Rafael Claus, ele levou o jogo administrando. Teve um lance do Gerson. Ele administrou a vitória do Flamengo. Teve um lance do Gerson do Flamengo, que fez uma falta no meio campo, e aí ele foi andando pro lado do Gerson uns 3 segundos. Aí ele pegou o cartão. Eu acho que ele foi lembrando. Esse cara tem cartão? Sério? E aconteceu isso com o lance com os jogadores do Botafogo. Não pra segundo amarelo, mas pra primeiro amarelo. Que ele vinha andando na direção do cara, nem colocava a mão no bolso. Aí andava. Não, amarelo. Eu acho que ele vinha lembrando. Alguém podia até estar falando com ele ali. Esse já tem, esse já tem. Não sei. Era estranho. Foi estranho a arbitragem. Péssimo. Enfim, passou. Agora falando de Libertadores da América. Terça-feira, Fábio, 7h15 da noite no Mineirão. Tem Cruzeiro e River Plate. Com a torcida reforçada do Cruzeiro pelo Papúcio, 0-0 na Argentina, com um placar que foi até bom para o Cruzeiro diante da circunstância, né? O River perdeu o pênalti no último lance do jogo. Você acredita no seu Cruzeiro contra o River? A torcida amanhã vai gritar assim, ó. Nosotros somos loucos, professor. Vai ser bom o negócio lá. O problema do Cruzeiro atualmente é o seguinte, o Cruzeiro teve que se desfazer de um monte de jogador, ele não tem mais o time A e o time B. Ele tem o time titular e alguns jogadores reservas. Por isso, perdeu para o Atlético Paranaense. Ponto. Está correndo risco de Thiago Neves e Robinho não entrarem em campo. O Cruzeiro tem que ganhar o jogo, nem que seja nos pênaltis. E no mata-mata, o time está entrando com aquele sangue nos olhos necessário. O Cruzeiro é favorito para ganhar por jogar no Mineirão. Agora, as consequências, as circunstâncias da partida, os primeiros 15 minutos vão dizer. Se a coisa fluir bem, se a torcida entrar em campo com o time, vai ficar difícil para o River. Se o River fosse o que era até pouco tempo atrás, tinha ganhado do Cruzeiro até com alguma facilidade lá na Argentina. Isso não aconteceu, chegaram até a perder um pênalti. Assisti um pedacinho do jogo, 1h da manhã, lá no Líbano, estava engraçado, mas a internet estava ruim demais, eu acabei dormindo. Agora, jogadores como o Marquinhos Gabriel, por exemplo, podem ser decisivos no jogo desse. E lá, no jogo da Argentina, a bola do jogo teve no pé do Marquinhos Gabriel, até o Pedro Henrique lembrou esse lance. Era tocar para o Thiago Neves e sair o gol do Cruzeiro. E ele foi fomear, já fez outras dessas várias vezes. Então é preciso que realmente tenha o time uma condição de conjunto, né? Tem condições de ganhar sim, mas é um jogo dificílimo, um jogo nervoso. E vamos ver aí se o Cruzeiro consegue passar por mais essa fase da Libertadores. Tá certo. Qual a diferença, Fábio? Rapidamente, a diferença que você vê no Cruzeiro do Brasileiro para o Cruzeiro das Copas?
motivação, você acha que as Copas do Cruzeiro se motiva mais? Na verdade, o que está acontecendo hoje lá é um desmantelamento do time, né? Problemas internos sérios, o Fred está com pendências lá e o Fred é aqueles caras que acorda de manhã, se o leitinho não tiver a 17 graus, né, com 3 pedrinhas de adoçante, para ele não serve, né? Então você vê que ele também não quis falar ontem com o repórter da Globo e tal, todo chiliquento, né, condenado aí naquele caso do Atlético, está em grau de recurso ainda. Alguns problemas pontuais, esse problema de atraso de salário que não é comum no Cruzeiro. Então, na verdade, o problema é geral. O que acontece é o seguinte, os caras têm a consciência e a experiência para saber que esse jogo ou dá ou desce. Os outros, na hora que passar essa fase aí, que acabar esse campeonato, ou que der uma recalchutada, sai da zona da degola lá, que o Fluminense e a Chapecoense não deixaram o Cruzeiro entrar, e não tem ninguém preocupado com o Campeonato Brasileiro lá. O Cruzeiro é bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, inclusive o campeão atual. E os grandes metas do time esse ano, sem dúvida alguma, são Libertadores e Copa do Brasil. Então não tem diferença, a situação é a mesma. Só que naquele jogo os caras entram com o ímpeto de ou a gente vence ou foi tudo pro brejo. Só que assim, tem que entrar com a cabeça fria, porque River é muito chato. Eles sabem jogar a Copa Libertadores. Os argentinos, de uma forma geral, são frios demais. Né? São muito, eles põem muita garra. Sim. Então tem que estar muito atento a todo, porque River já está acostumbrado a ganhar a Copa Libertadores, já la ganhou 2 vezes. E é um time muito completo. Então tem que estar muito alerta, porque se faz um gol River, o Cruzeiro tem que fazer 2. Já tem que fazer 2. Tem que ganhar. Então, e na decisão da Libertadores em 2009, eu estava no Mineirão. Estudiantes, né? Estudiantes. O Cruzeiro fez o gol com o Henrique e o River Plate, o Estudiantes, não aconteceu nada com os caras. Os caras não sentem, né? Pedra Impressionante de gelo, mesmo. Pedra de gelo. Impressionante. Né? E foram lá e tal, e a impressão que dá é que ganharam o jogo quando quiseram. Perdiam por 1-0. O River, foi no ano passado que o River perdeu pro Grêmio lá na Argentina e depois buscou no Brasil. Foi no ano passado, né? E era uma situação assim... ganhou 3-0, não foi? 3-0 me parece que ganhou. Foi acho que 3-0. O Grêmio tinha ganho lá de 2-0, 2 gols de diferença, me parece que foi 3-0 que ganhou o River aqui. Então, e aí era uma situação, não é igual a essa, porque a gente sabe que até pelo empate sem gols e ter o gol qualificado não tá fácil pra ninguém. Sim. Mas no ano passado, muita gente... Eu era um dos que apostava no Grêmio. Não, o Grêmio passou, porque o River não vai conseguir. E o River conseguiu surpreender, né? No, então, los argentinos, tanto como los brasileños, saben jugar Copa Libertadores, saben que son campeonatos duros, difíciles, y encima ahí que llegaron a la final, que jugaron todo el mundo se lembra, que jugaron lá em Espanha, que foi River. Lá em Madrid. Sim. São complicados. Jogo dificílimo. Abraço para Sandra Jaqueline Gomes. Abraço, Sandra. São Paulo, outra colega aí, o pessoal da Joyce Hasselman hoje invadiu o programa. Obrigado, Sandra. Um beijo para você. Álvaro Bambia, seu primo. Grande Álvaro, isso, seu ameriquinho, Álvaro. Ele falou, abraço a todos, ano que vem vai ter Clássico América e NAC. Não ainda, né? Não. Ainda não. Mas pode ter o América e Tombense, porque Tombense, se Deus quiser, vai ficar e o América tá na lanterna da Série B. É verdade. América e NAC não, mas enfim. E ele tá falando aqui que o número pro sorteio que ele escolhe é o 36, é sua cintura. É sua véia. É cintura, né? Ô, Dia das Graças. E ele tá falando que, do céu. falando que vai dar Cruzeiro amanhã. Aí. Deus quiser, Alvin. Deus quiser. Difícil, mas Deus quiser. Falando de Libertadores ainda, Boca e Atlético Paranaense na ida na Arena da Baixada. O Boca venceu por 1-0. Você tava meio desconfiado do Boca, né, o time, mas enfim conseguiu ganhar e agora leva vantagem para a Bomboneira. Sí, tuvimos también la suerte que Atlético Paranaense tuvo un penalti en la final también. Perdeu o Marco Rubén. Que Marco Rubén pegó en la trave. Más así, los árbitros están todo mal, pero para todo el mundo, no es para uno solo. Faltando, no sé, nada para terminar el partido. O Marco Rubén tiró el penalti, pegó en la trave, mas si hubiese convertido, ¿cómo fica eso ahí? Con VAR. Sí. Y inclusive supuestamente fue penalti, pero o árbitro le sacó la tarjeta amarela para el bolero. Y el que hizo el penalti fue un zaguero. Entonces son errores, y con VAR, son errores que son gravísimos. Sí. ¿Y cómo lo supera eso? ¿Cómo lo supera? Ahí vamos lá.
Boca queda fuera de la Copa Libertadores. ¿Y ahí? ¿Cómo fica todo eso? Y con VAR. Y tenés 9 árbitros, porque tenés 5 encima y 4 no campo. Son 9 árbitros que están oleando todo eso. ¿Cómo fica eso ahí? Mas você está confiante? Você acha que o Boca passa? Sí, yo pienso que Boca va a pasar, sí. En este octavo va a pasar. Ok, e o jogo de quarta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã, ingressos esgotados, Zacarias Fernandes, mais de 60 mil entradas comercializadas para Flamengo e Emelec, né? Jogo da volta, na ida o Emelec venceu por 2-0, Flamengo vai ter o apoio da torcida e vários desfalques, né, Zaca? Já Diego e Vitinho fora, né? Talvez até pelo restante da temporada. Everton Ribeiro e Arrascaeta, dúvidas, eles treinaram hoje, mas permanecem como dúvidas, e o Rodrigo Caio tá fora, assim como o Lincoln, né, saíram contra o Botafogo, a zaga do Flamengo provavelmente com o garoto Tuller e com o Pablo Mari, que estreou ontem contra o Botafogo. Enfim, Flamengo e Emelec, jogo pra você essa responsabilidade, quem passa, Zaca? Olha isso, velho, vendo o jogo passado de Flamengo com o Emelec, ficou pra mim a impressão que o time do Emelec não é essa bola toda. Não é. Mas que o Flamengo também não consegue render tudo que aqueles nomes que parecem diferenciados o Flamengo tem. Então, a vantagem do Emelec é uma vantagem muito boa. Deverá jogar fechado, jogar no contra-ataque, né? E os desfalques que o Flamengo tem são desfalques que podem ser superados por jogadores com disposição de jogar, de fazer uma boa partida, de se apresentar bem diante do torcedor do Flamengo. Se o Flamengo sair o primeiro tempo com a vantagem, pelo menos de 1-0, o Flamengo, na minha opinião, tem todas as possibilidades de mudar essa situação. Mas se o Flamengo virar o primeiro tempo sem conseguir pelo menos um gol para diminuir a vantagem do seu adversário, eu tenho a impressão que o psicológico do Flamengo diante da sua torcida, que vai exigir, vai para o espaço e o Flamengo então vai se perder e vai acabar dando adeus às ilusões. Informação, o Paysandu empatou de novo agora 2-2, né? Tá na reta final lá o jogo, né? Que acabe logo porque o resultado não é ruim pro Tombense. E a última informação aqui, campeonato amador da cidade começa nesse fim de semana já, tá, Zacarias? Mas espera um pouquinho, você não vai me perguntar quem que vai passar? Flamengo e Emelec, você já tá rindo, realmente é porque eu atropelei. Flamengo Emelec. Vai ter grito. A torcida do Flamengo não vai deixar o Flamengo passar. A torcida do Flamengo é visceral demais. Eu jogaria 4-5-1. Pra quê? Pro Emelec ou Flamengo? Não. 4-5-1, todo mundo fechadinho. Sim, todo mundo fechado. Acho que vai ser por aí mesmo. O negócio é o seguinte, 30 minutos, não fez o gol, começa. A torcida do Flamengo vai atrapalhar o time. Eu, se fosse o Flamengo, jogava de portão fechado. Uma característica que eu acho que o Flamengo vai tentar ser avassalador em 15 minutos. Vai tentar resolver de qualquer jeito. Vai levar ferro. E eu tenho pra mim de que ou o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta eles vão pro jogo. Emelec. Eu tô achando que um dos dois vão, por no sacrifício mais vão. Emelec ganhou do Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro já estava classificado, mas não estava em crise ainda. O Emelec ganhou do Cruzeiro no Mineirão. E o Cruzeiro estava buscando também melhor campanha. Esse né? time Emelec, ¿de dónde es ese time? Ecuador. De Ecuador. Lá de Guayaquil. E ele nunca ganhou uma Copa Libertadores, nunca participou? Não, participou muitas vezes. Sempre participa, mas ganhar não. E ele é o freguesão histórico do Flamengo, foi apenas a segunda vitória do Emelec contra o Flamengo em 10 jogos. Sim, mas oitavo final ele nunca participou. Não, acho que sim, já jogou. Inclusive no ano, várias naquele 2012, né, que aquele do Léo Moura ouvindo, era o gol do Emelec que saiu, que eliminou o Flamengo. O Flamengo tinha jogado contra... Enfim, era no jogo até no Newton Santos. Não, o Emelec já é tradicional. Já é tradicional, mas nunca ganhou a Copa. Clube da empresa elétrica lá, um time que começou... porque argentino só conhece quem ganha a Copa. Quando eu conheci o Guilherme, deixa eu contar a minha história rapidinho. Você conhece só o Mercosul. Quando eu conheci o Guilherme, aí o papo vai lá, futebol, não sei o quê, qual time você torce? Eu falei, Botafogo. Ele, Botafogo? Ele, Botafogo não tênis Copa? Eu falei, não. Você conhece quem tem Copa. Mas diz Copa América, no caso. Diz que, inclusive, semana passada, você não tá sabendo disso, vou te contar, vou te entregar aqui agora, safado. Semana passada... Né? O Papuccio estava lá no Rio de Janeiro passeando, aí a torcida do Botafogo desceu gritando, Botafogo, Botafogo, Botafogo. Ele, era o Palácio de Governo! Ele gosta do Magno, não fala mal do Magno, não, que ele fica bravo. Pessoal, Campeonato Amador da Cidade, começando já neste fim de semana, são 8 equipes participantes. Primeira rodada, no sábado, dia 3 de agosto, às 3 horas da tarde, no Estádio Proletário.
Operário contra o Americano de Eugenópolis, então Operário jogando em casa. Também no sábado às 3 horas da tarde, União de Limeira contra o Flamenguinho da Rua Nova aqui de Muriaé. Um abraço aí pra rapaziada do Flamenguinho que tá montando um timaço lá. Domingo, 10 horas da manhã, São Cristóvão contra Unidos de Cachoeira Alegre, jogo que acontece lá no Ivaí, lá no campo do Ivaí. Isso, São Cristóvão, que segundo informações vai ter Gessé na sua equipe. O Gessé? Reforço considerado, né? Jogava muito, hein? Joga muito. E também no domingo às 10 horas da manhã, lá em Laranjal, o Esporte Clube Laranjal contra Unidos de Muriaé. São 8 equipes, então, as 8 participantes. Repetindo, então, sábado, 3 horas, Operário contra o Americano de Eugenópolis, lá no Estádio Proletário, no Santa Terezinha. Também no sábado, 3 horas, União de Limeira contra o Flamenguinho, lá em Rosário da Limeira. Domingo, 10 horas da manhã, São Cristóvão contra Unidos de Cachoeira Alegre, lá no Ivaí. E também no domingo, 10 horas da manhã, Esporte Clube Laranjal contra Unidos de Muriaé, lá em Laranjal. Pedreira, hein, Marquinho? Rapaz, já vai pegar o Esporte Clube Laranjal, que sempre... Laranjal de volta, né? Sempre monta boas equipes. Eles estavam jogando bastante a Liga lá de Cataguases, né? Esse ano ficaram de fora e voltaram aqui para a Liga Esportiva de Muriaé. A gente vai chegando ao final do programa, pedir a ajuda do Pedrinho aqui para o nosso sorteio e rapidamente, porque senão a gente vai passar a noite aqui. Pedir ajuda, começar com o Papute. Papute, o número de 1 a 27. 1 a 27, quem vai levar então um macarrão na chapa do Quiosque do Nery. Quiosque do Nery, que fica na Pracinha do Trabalhador, é o antigo Quiosque do Lourão, tá? Lá além do macarrão na chapa, você vai ter lá batata recheada e muitas outras coisas, churrasquinho, enfim, para você se deliciar. 1 a 27, quem vai levar então o macarrão na chapa da cozinha. 25. Número 25, quem vai levar, número 25 é o Adrian Araújo, que participou aqui pelo Facebook. Adrian Araújo vai levar então o arrumadinho da cozinha do Nery. O Adrian passar lá na cozinha do Nery, que funciona de terça a domingo, sempre no horário da noite. Você vai lá, se identifica e retira o seu prêmio, o arrumadinho do Quiosque do Nery. Seguindo aqui, Zacarias Fernandes, quem vai levar uma ducha completa do Lavador do Saulinho. Lavador do Saulinho que fica no centro aqui de Muriaé, na rua Capitão Evaristo de Carvalho. Sempre falo como referência aquela rua entre o do Festas e o Cartório do Binha ali no centro, tá? Então, tem lá a limpeza geral, a meia geral, a higienização de estofados, limpeza a seco, isso e muito mais. Zacarias Fernandes, 1 a 27, quem vai levar, então, uma ducha completa do Lavador do Saulinho? 14. Número 14, vamos lá, é o William Fernandes do bairro da Barra. William Fernandes do bairro da Barra vai levar, então, a ducha completa. O William passar lá na banca do Binha, a partir dessa terça-feira pela manhã. E você tem até a quinta-feira, tá? Entre terça e quinta-feira, para ir lá no Lavador do Saulinho, levar o seu moto ou o seu carro para pegar essa ducha completa. O seu moto ou a sua carro? Eu falei isso? Você falou o seu moto e aí você consertou o seu carro. A sua moto ou o seu carro. Pensou? Igual o libanês fala assim? Quem fala assim? Libanês fala tudo ao contrário. Né? Então. Já que foi pro Líbano, eu que voltei falando. Lá a língua lá é libanês? Árabe. Língua árabe. Vamos lá, Fábio, 1 a 27, quem vai levar? Curiosidades do nada, né? No meio do programa, final do programa, o arrumadinho do churrasquinho do Jacaré. Churrasquinho do Jacaré que fica ali na Pracinha do Trabalhador, também no bairro da Barra. Tem o arrumadinho, né? Que é aquele, o arroz, a farofa, o churrasquinho, o vinagrete, enfim, isso e muito mais lá no churrasquinho do Jacaré. Quem ganhar o arrumadinho, passar na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã, retirar o voucher e depois ir lá pegar o seu prêmio também durante essa semana, tá, gente? Não deixe para outra semana, não, senão vence o voucher. Fábio, 1 a 27, por favor. Salam aleikum, 17. Número 17, não sei porque eu não estou surpreso. Número 17 é a Gabriela Lessa Medeiros. Gabriela Lessa Medeiros, do bairro da Barra, vai levar, então, o arrumadinho do churrasquinho do Jacaré. A Gabriela passar lá na banca do Binha, portanto, essa semana, né? Pegar lá a partir dessa terça-feira pela manhã e depois retirar o seu prêmio. E, para finalizar, um cachorrão do Português. Cachorrão do Português que fica aqui no centro de Muriaé, em frente à Matriz São Paulo. Pedro Henrique, 1 a 27, sem seus números já mencionados. 22. Número 22. É o número do Silvério. Número 22 é o Ronaldo Cabral, que vai levar lá no bairro São Cristóvão. Ronaldo Cabral que está na liderança lá, na diretoria do São Cristóvão, não tá? Vice-presidente de São Cristóvão. Vice-presidente de São Cristóvão, Ronaldo Cabral, vai levar então o cachorrão do Português, pegar o voucher na banca do Binha a partir dessa terça-feira pela manhã e nessa semana retirar o seu prêmio. E assim a gente vai terminando mais uma edição do programa. Posso contar mais uma? Vai lá. Inclusive o Coxa está ganhando do Botafogo de Ribeirão Preto 3-2, viu? O nosso grande Coxa. Lá no Líbano, né? A pessoa chegou lá e falou, eu queria falar com o Selim. Selim saiu. É porque ele está me devendo, eu preciso que ele me pague. Selim saiu.
Passou meia hora, veio outra pessoa lá. Por favor, eu queria falar com o Salim. Salim sou eu. Eu vim aqui pagar ele, que eu tô devendo. Ele vim pagar. Salim sou eu. Me arrependi, era para ter terminado o programa rápido. Assim a gente vai terminando mais uma edição do programa Esporte e Atividade. Não pode. A gente marca um novo encontro na próxima segunda-feira, se a Deus assim permitir. Eu não venho! Até mais, tchau, gente.